o que eu queria estar fazendo. Não só, entendeu, pela pessoa que está aqui comigo nessa live hoje, deixa eu só puxar aqui e ver como é que tá. Não só pela pessoa que está aqui comigo na live, como pelo tema, pelo assunto. Eu sempre quis trazer alguém que não só e trabalhou durante essa pandemia, nessa questão da linha de frente, né, de atender os pacientes com Covid e tudo mais, mas alguém que fosse dessa área, da área da pneumologia. Porque a gente sempre ouve o lado do infectologista, a gente sempre ouve o lado, né, do médico emergencista, mas e quem sempre cuidou das doenças respiratórias? Quem sempre cuidou dos pacientes que, querendo ou não, são os de maior grupo de risco e fator de risco da própria Covid. Né? A gente falou muito de hipertensão, diabetes, mas pacientes que têm enfisema, né, esse tipo de coisa. E quem já lidava justamente com essas doenças respiratórias no meio de uma pandemia de doenças respiratórias. Será que a nossa mente, será que a nossa visão do que é uma doença respiratória, o que é uma gripe, o que é uma sinusite vai mudar depois dessa pandemia? Mais importante que isso, será que ela vai mudar para melhor? Será que a gente vai começar a olhar para doenças que a gente negligenciava, doenças que a gente achava que eram bobas com outros olhos e dar mais atenção? Será que a gente vai aprender a proteger as pessoas que são vulneráveis, né? Vamos lembrar, e a gente vai falar sobre isso na live, né? A gripe ainda matava em torno de 1.000 brasileiros todo santo ano, entendeu? E geralmente dos grupos de risco, idosos, entre outras coisas. As doenças respiratórias ainda são uma causa importante de morte no Brasil. Tuberculose, gente, tuberculose é uma doença negligenciada. Hoje eu peguei uma paciente que foi encaminhada para mim que estava suspeita de câncer, sendo que ela tinha tido contato por mais de 6 meses com um paciente com tuberculose. Os médicos estão esquecendo que a tuberculose existe, né? Então é por isso, gente, que eu tenho o prazer, mas o prazer de verdade, de trazer à frente para poder fazer essa live maravilhosa comigo, o meu querido amigo, sexy barbudo, Rodrigo Santiago. Meu querido amigo Rodrigão, boa noite mais uma vez. Palmas para a sua apresentação aí, poxa vida, que isso. Você Não, era barbudo, palmas você para nunca você. mais ficou barbudo, você precisa trocar o seu logotipo, trocar inclusive. Preciso trocar o bonequinho, a vinheta, foi tudo na época que eu usava barba. Eu sinto saudade da minha barba, só que você tem uma barba de verdade, entendeu? Eu tinha pelos pubianos que cresciam na face. Basicamente isso, para não falar o termo que eu sempre usei, entendeu? Mas a Karina, ela fala, Adriana, eu tô acostumando você sem barba, vamos ver quando eu parar de ter que usar N95 para trabalhar, como é que vai ser, né? Comigo, as Mas minhas vamos lá, meninas Rodrigo. eram acostumadas com a minha barba, elas preferem de barba, quando eu tiro elas ficam bravas pra caramba comigo. Não, a minha, não sei se você viu o vídeo, mas viu sem barba. Até hoje ela pergunta, viu? Ela vai ser uma que vai gostar de homem de barba, por isso você fique aí na sua cidade. Mas voltando. Meu querido amigo, antes de mais nada, para quem não conhece o Rodrigo Santiago, por favor, fala pro pessoal aqui quem é você, de onde você veio, qual que é o seu time do coração, que jogo que você joga nas horas vagas. Vamos lá, falar um pouquinho de mim, antes do médico, né, da pessoa, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma baita honra estar aqui falando contigo e falar com esse monte de seguidores que você tem, que você tem feito um trabalho assim maravilhoso. Minha vez de rasgar seda, mas é de coração mesmo. O trabalho que você faz é muito bacana. Você é um dos caras que eu me espelho para fazer meu trabalho também de informação para a população, de uma maneira leve, de uma maneira agradável e didática, né? Então é legal demais. E para quem não sabe, tem a questão também do respeito do veterano do meu irmão, né? O meu irmão também é médico, ele fez PUC. Você está travado, mas eu estou te escutando. Acho que o pessoal está me escutando de repente, mas você está travado. Quem não sabe, eu acho que sim. Eu estou olhando aqui no YouTube. O pessoal está falando? O pessoal Espera um fala pouquinho, Rodrigo, que no YouTube está travado. A fala, a gente tem que falar de novo. Agora apareceu, né? agora voltou. Será que é conexão? Não, gente, não. Já me deu 2 trotes nesses últimos tempos. Não é conexão, deve ser o aplicativo. Entendi. Não, eu tô com um burro enterrado em mim aqui também, porque ontem eu tive problemas na live que eu fiz com a Amanda Françoso, e agora tô tendo problemas contigo em outro suporte, que agora é no StreamYard do YouTube. Vamos vendo. Mas vamos ver. Não, mas agora parece que voltou. Deixa eu ver. Agora parece que voltou. Tá difícil, vamos ver, deixa eu ver.
Eu vou ter que. Para aqui, eu vou ter que. Espera só um instantinho que eu vou ter que pedir uma coisa aqui. Eu vou. Para aqui. Karina, o Miguel vai ter que desligar o tablet e vai ter que desligar a televisão também. Pode ficar só um aparelho ligado porque a internet está ruim. As crianças vão ficar de castigo agora, jogando dama. Agora eu vou ter que ler livro. Vou ter que ler livro porque a internet está uma desgraça aqui. Vou ter que tirar para qualquer lugar. Agora vamos ver. Agora parece que o sinal voltou aqui. Vamos lá, meu querido. Rufem os tambores. Então, eu estava falando a parte que você é veterano do meu irmão. Né? Meu irmão é da turma 35 da PUCamp, fez medicina lá e foi seu calouro, né? E ele me falou, eu já estava te conhecendo já. Verdade, verdade. Né? E somos parceiros de luta, amigos do grupo que acho que tudo sabendo, né? E aí, nesse grupo, é o Derrube as Fake News, que a gente se conheceu através do nosso trabalho em comum, tentando informar a população. Bom, vocês vão ver mais um sotaque caipira aqui, caipira paulista, apesar de estar em São Paulo há tanto tempo. Eu sou de Barretos, né? Eu nasci em Itoverava, cidadezinha do interior, perto de Minas, por isso que a gente fala meio puxado desse jeito. E vivi a minha vida inteira em Barretos e fiz faculdade em Marília, que é onde eu estou aqui neste momento, estou na casa dos meus sogros, casa dos pais da minha esposa, e vim visitá-los. Eu fiz faculdade na Unimar, formei em 2007, fui para São Paulo e fiz 2 anos de clínica médica e 2 anos de pneumologia na Santa Casa, Irmandade Santa Casa Misericórdia. Fiquei em São Paulo desde então, né? Já virei um paulistano caipira. E sim, na linha de frente desde a primeira semana do Covid no país, né? A gente fala que São Paulo foi o epicentro de tudo, né? Foi como se fosse a Wuhan brasileira, né? E muitas coisas que a gente viveu, né? Muitas dificuldades, muitas vitórias, graças a Deus, mas muitas mudanças na vida, inclusive, vida pessoal, vida profissional, não posso negar, claro que do ponto de vista profissional foi bom para mim, não é hora de ficar choramingando, mas do ponto de vista pessoal foi muito complicado, a gente teve que se ajustar. Imagina, eu moro pertinho de onde eu trabalho, né? Então eu almoçava em casa todos os dias. Isso para São Paulo é uma coisa muito diferente, né? Minhas filhas pequenas. E aí, de repente, eu começo a sair de casa às 6 da manhã e voltar às 10, 11 da noite, sem ir para almoçar, justamente para não ter que ficar tomando banho, para não ficar tirando roupa, aquelas coisas todas que a gente tinha tanto receio no início, né? É importante depois a gente pincelar o que a gente viveu em 2020, o que a gente tinha de medo em 2020 e o que a gente tem de realidade hoje, entrando no segundo semestre de 2022, né? É outro cenário, né? É importante para as pessoas ficarem até mais tranquilas nesse sentido. E gosto demais do que eu faço, gosto demais de ser pneumologista. Tem muita coisa, muita novidade para falar para o pessoal, no sentido de que a pneumologia. Opa, cortou? Travou lá de novo, porque vamos ver se vai voltar agora. Eu preciso saber do pessoal o que eles vão falar, porque a minha impressão é que está travando com você, mas pelo menos o que eu estou vendo, eu estou com. Mas tá travando. Com cola aqui também, né? Na minha cola parece que está saindo normal minha voz. Tem que ver com o pessoal. Está colocando que a conexão está instável. Vamos ver. Vamos ver se agora bem. Agora parece que normalizou. Vamos ver. Vamos lá, meu querido. Manda bala. Você que vai fazer. Você que vai fazendo essa questão de ajustando, vai falando com o pessoal aí também, até perguntando. Isso que eu queria saber. A Celiane Pontes, obrigado pela ajuda, falou que só está travando você. A culpa é sua, eu não tenho nada com isso. Então faz assim, amigo. Vai falando você que se eu travar, travei. Vai virar um monólogo chato pra caramba também, não quero isso. Mas vai falando. Se eu travar, travei. Pode ficar tranquilo. Mas aí, pessoal, vai falando aí pra gente, tá? Pra não ficar travado assim, parado e não falar nada. É a minha internet que tá ruim hoje o dia inteiro. Mas vamos lá. Mas a impressão que eu tinha era essa mesmo, que eu tava falando normal e que você tava travando aí. Enfim, o pessoal vai nos avisando. Eu tô com a minha colinha aqui também, qualquer coisa, hein? Tô aprendendo a ficar esperto. Tantas aulas que a gente teve que dar nesse momento de pandemia, eu sempre fazia assim, tava dando aula no computador para os colegas e deixava o celular prestando atenção. Você está falando sobre a paixão que você tem pela pneumologia, eu te cortei. Sim, poxa, eu quero muito falar isso para todo mundo aqui, quero falar para os seguidores que estão acompanhando, eventualmente médicos que estiverem acompanhando também, e quero gravar muita coisa para depois aproveitar o nosso material, para passar para as nossas redes, porque tem muitas novidades na medicina, né? Eu costumo falar assim, né? Eu
graças a Deus eu tenho um apoio bacana da indústria, dos colegas. Eu sou speaker de alguns laboratórios, né? Então a gente tem dado muita aula para colega médico de várias doenças respiratórias, obviamente, e tem muitas novidades. Eu costumo falar nas minhas aulas que, parafraseando o JK, a pneumologia evoluiu 70 anos em 7, né? Não foi 50 em 5, mas foi 70 em 7, porque, como eu falei, eu fiz, deixa eu pensar, clínica médica em 2008 e 2009, pneumologia em 2010 e 11, né? A gente tem 10 anos agora, vai. Poxa, tem muita coisa, tem muito tratamento que muitos médicos ainda não sabem, que quando a gente vai dar aula, os médicos são, poxa, legal, tem isso, não tem? E realmente pneumologia sempre foi meio patinho feio, né, Adriano? Porque dificilmente o pessoal encaminhava para o pneumologista ou perguntava alguma de coisa para o pneumo, até porque, sim, tem poucos especialistas da área, né? A verdade é essa também, mas uma coisa que eu falo assim, as pessoas estão com falta de ar, vai no cardiologista. As pessoas estão com tosse, vai no otorrino. As pessoas têm asma. Opa, agora foi minha luz que apagou aqui. Tem um burro enterrado. Tranquilo. As pessoas têm asma, vão no alergologista. As pessoas estão com sintomas gripais ou coisa do tipo, vão no PS. Né? Agora eu uso a total do Dr. Derrame. Não, só... eu vou voltar. Pode continuar falando que eu vou ter que mexer no meu Wi-Fi. Olha só, continua falando. Tá. As pessoas, de repente, fazem diagnóstico de tuberculose e vão atrás do infecto. Veja bem, não está errado procurar essas outras especialidades, mas tuberculose, por exemplo, o nome da minha sociedade é Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tisiologia é o estudo da tuberculose, né? Então, as pessoas estão conhecendo um pouco mais sobre a nossa especialidade, sobre o pneumologista, e não tenha dúvida que a pandemia colocou um pouquinho a gente em foco nesse sentido, e a gente está aqui cheio de amor para dar, para poder ajudá-los, informar e tentar tratar da melhor maneira do ponto de vista mais específico, né, como especialista. E como eu falei, vai ter muita informação aqui que eu quero pincelar um pouquinho. Sei que a maioria das pessoas ficam muito querendo saber do Covid mesmo, e medicação nova, e vacina, e como que tá, como que não tá, essa cepa. Vamos falar isso tudo. Vamos segurar um pouquinho, né, brincar de João Kleber, Adriano. Mas eu acho que tem um ponto que a gente já pode começar falando, que a gente pode fazer uma ponte para o final. Vamos. Do que você viu das outras ondas e do que você está vendo dessa onda agora, você já poderia afirmar que nesse momento quem mais está ficando grave de Covid, quem mais está morrendo de Covid, é porque já tinha outras doenças, é mais o pessoal respiratório? Deixa eu colocar de uma maneira que o pessoal não use isso para o lado errado. Em 2020, o pessoal morria de Covid. Em 2021, o pessoal morria de Covid. O que eu estou vendo, Adriano, e pode ser uma visão talvez viciada, mas tem lógica. Estou vendo agora, é o pessoal morrer de pneumonia e Covid. O pessoal morrer porque tem um enfisema e está com Covid, entre outras coisas. Então, parece que agora, cada vez mais, as comorbidades respiratórias estão se tornando talvez um pouco mais importantes, né? Ou não? Sim, sim. E eu vou, em cima desse ponto também, falar uma coisa que é para tranquilizar a população quanto ao Covid, estando vacinado, obviamente. Hoje, eu, como pneumologista, eu tenho mais medo do meu paciente com DPOC, com fibrose, pegar a gripe, H1N1, H3N2, do que Covid. Eu vou sumir de novo, mas pode continuar falando, tá? Do que Covid. Tá? Porque a gente tem visto que, infelizmente, as vacinas não estão mais segurando tanto realmente quanto a transmissibilidade nessas novas cepas e variantes da Ômicron, BA1, BA2, 3, enfim. A gente já usa estudos das primeiras variantes da Ômicron que mostrava até 40%, 50% de redução da transmissibilidade, o que era muito bom ainda, mas não era como nas variantes anteriores, Delta, Gama, enfim. Mas, apesar disso, é fato e notório que diminuiu a gravidade desses pacientes, que diminuiu a hospitalização desses pacientes, e é óbvio que diminuiu a mortalidade. É só a gente ver a média de mortes por dia ainda por conta do Covid hoje do que a gente tinha antes. Eu tive até uma seguidora que, com muito respeito, discordou de mim numa postagem que eu fiz no Instagram, falando, porque eu não acho que... E é um pouquinho em cima de uma pergunta que fizeram aqui, né? A Rose Herzog perguntou se essa nova cepa tá vindo mais fraca. Essa outra seguidora falou... Eu até coloquei aqui, ó. Já coloquei aqui na Legal, Rosi. Então, assim, eu não considero que a cepa é mais fraca.
Eu não considero que essa cepa que não atinge pulmões. É a vacina que fez ela se tornar mais fraca no nosso organismo. A gente não tem... Não é a cepa que foi mais fraca, a gente que ficou mais forte. Exato, exatamente. A gente que está protegido agora. A gente que está com uma armadura maravilhosa agora, que a gente não tinha. Você falou pelado no começo da live, né? A gente estava pelado no começo da pandemia. Agora a gente tem uma baita armadura, tá entendendo? Então, em cima disso, eu fico muito mais tranquilo que realmente os nossos pacientes vacinados têm ido bem. Eu tive pacientes de 90, acima de 90 anos, evoluindo bem, como um resfriadinho leve. Tá? E daqui a pouco eu quero destrinchar resfriado, gripe, pneumonia e até Covid, né? Um pouquinho de sintoma de cada coisa, mas eu quero tranquilizar nesse sentido. Vacinados têm ido sim muito bem. Infelizmente pega, e pega mesmo. Se tem uma coisa que hoje protege de não pegar, ainda são as máscaras. Que muita gente quer ficar duvidando, tal. Sim, protege de não pegar, mas para Ômicron não adianta mais a máscara de pano, né? E mesmo a cirúrgica já não é tão efetiva como era lá atrás. Para Ômicron tem que ser N95, FF2, perfeito? Agora, uma coisa que eu tenho falado bastante, é até um pouco polêmico, né, Adriano? A gente até discutiu um pouco sobre isso, quanto à necessidade de todo mundo usar a máscara ou não. Eu acho que depois vale a pena esse debate, a gente falar um pouquinho. Todo mundo tem que usar? Não tem? Enfim, estando vacinado e não convivendo com alguém de grupo de risco, e obviamente não estando com sintomas, se pegar, pegou. Agora, 15 de junho de 2022, eu posso falar com tranquilidade que sim, todo mundo vai pegar. Que sim, tem tudo para ser uma gripezinha ou um resfriadinho, né? E que eu acho que não tem muita escapatória da gente não pegar. Se de repente quiser achatar a curva, vão relembrar aquele termo lá de trás, por conta que os hospitais realmente estão muito cheios agora, porque agora tem também os vírus essenciais respiratórios, rinovírus, influenza, tem essa onda das outras doenças respiratórias e quiser de repente diminuir o PS, faz sentido, ok? Mas não para não pegar, porque eu acho difícil. Então, mas, Rodrigo, eu acho que uma coisa que é importante a gente colocar, né? E talvez você está até adiantando um pouquinho de pauta, mas a gente pode pontuar aqui. Certas etiquetas sanitárias, eu acho que elas devem permanecer para sempre, deveriam permanecer para sempre. Vamos ver o quanto a gente vai conseguir educar a população para isso. E eu acho que, de novo, você tá com sintoma respiratório e sair pela rua tossindo, sair pela rua espirrando, sair pela rua contaminando as pessoas, entendeu? É o equivalente, entendeu? Vamos dizer assim, do que a gente achava nojento no passado, das pessoas escarrarem na rua. É o equivalente de achar nojento uma pessoa que vai lá e mija na porta de uma padaria, entendeu? Então, quando a gente fala de educação sanitária, de etiqueta, de respeito aos demais, entendeu? Eu acho que uma coisa que se ficar para o resto da vida é: estou com sintomas respiratórios. Não importa se é Covid, não importa se é gripe, não importa se é resfriado. Estou com sintomas respiratórios. Eu puder usar uma máscara? Use. Porque para você, o sincicial pode ser muito bobo. Você pode pegar um sinal que ele é bobo. Só que para aquela mãe que está carregando um bebê no colo no metrô que você entrou, esse sincicial pode dar uma bronquiolite, né? O influenza pode ser besteira para você, mas para aquele senhor que você esbarrou na rua e tossiu na cara dele, pode ser o que vai matar esse senhor, porque ele é hipertenso, defeocítico e tudo mais. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que colocar é: tá com sintoma, meu amigo? Sim. Usa máscara. De novo, não para não pegar, para não passar. Né? Acho que isso é o ponto fundamental. O resto, realmente, a gente vai ter que trabalhar, porque é óbvio, as coisas vão mudar, entendeu? Eu acho que entra naquela categoria, é uma categoria que se discute muito, e, de novo, é questão de risco, é camisinha. Todo casal casado tem que usar camisinha? Se é de comum acordo deles, se eles acham, né, que tem que usar, se eu não confio 100% em outra pessoa, sei lá o quê, sabe, seguro morreu de velho, normal usar camisinha. Agora, se você está num casamento, você sabe assim, eu opto por não usar camisinha com a minha esposa. Tá ok também. Então vamos lá. Máscara. Você é de grupo de risco, sei lá o quê, tal. Eu acho melhor você usar máscara, entendeu? Você está numa situação onde para você o risco é baixo e para as pessoas sua volta o risco é baixo, você fala, eu vou arriscar, eu vou pagar para ver, direito seu, entendeu? É importante você ter uma visão real do risco, a percepção real de risco. Eu acho que, agora é o ponto que eu quero pegar,
Eu acho que a nossa percepção de risco estava lá embaixo, em termos de doença respiratória, estava lá, assim, tipo, muito lá embaixo, e agora da pandemia ele foi lá para cima. E a gente vai ter que chegar agora no meio termo. Não só para a Covid, para todas as doenças. Eu acho que esse é o ponto, né? Estou de Então total vamos acordo. lá. Estou de total acordo. Eu vou até em cima disso aí. É só a gente lembrar, quando a gente vê as cenas dos japoneses, pensa num país que é extremamente educado, né? Quantas vezes. E eles não param, né? Trabalham pra caramba, muito metódicos e tal. Quantas vezes a gente já viu pessoas andando de máscara na rua? E não é por conta de poluição, era por conta de estar resfriado, de estar gripado. Muitas vezes a gente já via essa questão dos japoneses fazerem isso. Então, é algo que a gente tem que realmente trazer. Outra coisa, pacientes oncológicos. Quantas vezes a gente já viu paciente com câncer usando máscara para se proteger? Né, por conta de qualquer outro micro-organismo, qualquer outro vírus ou até bactéria que possa causar um mal maior a essas pessoas, a esse grupo de risco. Então, é isso que a gente quer falar. Isso que a gente tem que realmente ampliar um pouco a discussão para a população e explicar. Esteja vacinado. Agora, você é grupo de risco ou você convive com alguém que é realmente muito grupo de risco, proteja-se mais. Né? E grupo de risco, entenda-se, uma pessoa que tenha realmente uma doença mais grave, que não está muito bem controlada, aí vai ser cada doença, vai ter que conversar com o seu médico para saber o grau de controle. Por exemplo, eu costumo falar, depois eu vou falar aqui, asmático, eu não posso nem considerar grupo de risco para nada. Asmático tem que ter uma vida normal. Tá? E é possível, totalmente possível ter uma vida normal. Agora, a DPOC já tem a idade, muitas vezes tem outras comorbidades, outros problemas associados, a gente já tem que tomar alguns cuidados. Então, essa questão, né? Pessoas de grupo de risco, pessoas que convivem com essas pessoas de grupo de risco, e sim, pessoas que estão com sintomas. Poxa, tá com sintoma, eu entendo que de repente tem que trabalhar, ou tem que produzir, não dá para ficar quieto em casa. Mas tome cuidado. Cuidado com os outros. Agora sim, né, entra aquela questão importante de a gente tomar cuidado com as pessoas. E não adianta ficar de máscara e sair beijando, e sair cumprimentando. Não, o álcool gel é muito importante. Você tem um álcool gel no bolso, você limpa, fica tranquilo, fica mais seguro, né? Então, sim, algumas coisas vieram para ficar. Eu acho importante que a gente mostre para as pessoas que não necessariamente a gente vai ter que ficar na máscara o resto da vida, tá? Em todos os momentos, em todas as situações, em todos os lugares, mas em algumas oportunidades vai ser sim importante. Ângela, já responda aqui para a Ângela? Pode responder que eu quero fazer uma ponte com essa pergunta dela. Mas pode responder. Ângela, DPOC, essa sopa de letrinhas, né? Doença, eu falo meio que desenho para o meu paciente, né? Eu sou Rodrigo José Castione Santiago. Castione não deixa minha mão ficar parada, tá, gente? Italianismo, né? Com que mano me parlo? Vindimiati e Castione aqui. Mas DPOC, doença dos pulmões, obstrutiva crônica. Obstrutiva porque obstrui os brônquios, que são os canudinhos que por onde passa o ar para chegar nos alvéolos, que são uns cachinhos de uva onde tem as trocas gasosas. A gente absorve oxigênio para jogar para o corpo todo e joga fora gás carbônico. E crônica, porque, poxa, quem fuma ou foi fumante, dificilmente uma pessoa fumou só 5 anos e tem algum problema pulmonar. Geralmente as pessoas fumaram aí por 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então, crônica, por muita exposição. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica é muito conhecida pelo pessoal como enfisema pulmonar, né? E o enfisema pulmonar era algo que lá atrás, quando eu fiz lá residência de pneumologia, a gente sabia sim que asma, a pessoa pode sim ter uma vida normal, desde que traz direitinho, mas o DPOC sinto muito, porque você estragou os seus pulmões, a gente vai fazer o que dá para fazer. E alguns estudos, Adriano, falavam assim, você vai diminuir a mortalidade, mas você não melhora a qualidade de vida. Era assim no começo. A gente ficava totalmente frustrado para tratar esses pacientes. Com o tempo, a gente foi vendo que realmente eles melhoravam, mesmo que os estudos não comprovaram isso no começo. E aí começaram a surgir mais e mais medicações. Lembrando, são sempre bombinhas, tá? Para o pulmão, medicação inalatória, para ir direto para os pulmões, né? E aí, hoje em dia, a gente tem medicações muito bem específicas para quem tem DPOC ou enfisema pulmonar, tem vários graus de gravidade, aquele paciente que tem DPOC que usa oxigênio, ou aquela pessoa que tem um DPOC mais leve, mas que não consegue mais correr como antigamente, ou tem uma tosse crônica. Então, nesse sentido, é importantíssimo que a gente fale para quem fuma ou foi fumante, procurar um pneumologista, para justamente procurar ter uma vida normal, para ter qualidade de vida e longevidade, viver mais tempo.
Né? Então é uma das Não, coisas mais... é aquela coisa assim, é muito bizarro isso do brasileiro, da pessoa em geral. Eu faço uma cagada, eu fumo. O certo seria eu procurar o médico que cuida de pulmão, justamente para minimizar o risco. Só que ele foge do médico porque tem medo que o médico ele vai ficar falando para parar de fumar. Então eu nem vou no médico, vai ficar buzinando meu fumar. Não, meu querido, ele vai estar lá para te ajudar a combater os riscos. Parar de fumar ou não, lógico, ele pode te oferecer tratamento, mas é decisão sua, né? Isso é uma das coisas que eu falo bastante. Claro que eu, como pneumologista, eu tenho que falar, precisa parar de fumar. Claro que toda vez eu vou pegar no pé, bater naquela tecla. Mas assim, eu não vou deixar de tratar uma doença que essa pessoa já tem porque ela não parou de fumar. É a mesma coisa falar assim, ó, só vou tratar a pressão alta da pessoa se ela emagrecer. Ou só vou tratar sua diabetes se você perder peso. Senão eu não vou tratar não, porque a gente sabe que a obesidade está intimamente ligada com isso. Não tem cabimento. Tenta sim emagrecer, mas vamos tratar as doenças que você tem. Então tenta sim parar de fumar, mas vamos tratar já o enfisema, o DPOC que você adquiriu por conta do tabagismo, né? Então, já primeiro grande recado que eu quero dar aqui hoje: fuma ou foi fumante, independente se fuma e não queira parar de fumar, paciência, ou conhece quem fuma ou foi fumante, procure um pneumologista. Muitas vezes acham que falta de ar é porque está mais velho, ou porque está acima do peso, ou porque está sedentário, sabe? E na verdade, isso é problema pulmonar de uma doença crônica. Às vezes passa no colega cardiologista e eles pedem até cateterismo para ver o que está acontecendo, o que não está, e acabam não fazendo Não pede uma espirometria para ver como está o pulmão. É o básico, né? Mas também, a gente fala, brinca, a Bianca tá aqui, a gente pode falar, entrou um paciente no consultório, ela tá vendo um coração. Ela não vê um pulmão, ela não vê um rim. O importante é o coração, é aquilo que importa. Mas vamos lá, fora as piadas. E daí vem a ponte com essa pergunta que ela fez. Ela falou do enfisema. Pré-pandemia, Rodrigo pré-pandemia, aquele menino faceiro que acreditava na humanidade, acreditava na bondade das pessoas. Quais eram as suas maiores preocupações como especialista? Tipo assim, pensando pré-pandemia, antes que a Covid existisse, você está lá no seu consultório, você está no hospital, o que te botava medo? Quais eram as suas preocupações? Quais eram as doenças que você tinha preocupação ou medo que seus pacientes pegassem? O que era a vida de um pneumologista pré-pandemia, vamos dizer assim? E eu vou sumir de novo, mas pode continuar falando. Em cima um pouco do que você até falou dos outros vírus respiratórios, que a gente não tomava muito cuidado antigamente, e apesar de que deveria sim, né, tomar esse cuidado. Um exemplo, para ter uma ideia, o primeiro teste de Covid que eu pedi na pandemia, em março de 2020, foi para um paciente meu, DPOC, a gente chama de Gold, é o DPOC muito grave, que ele usa oxigênio, inclusive, ele estava muito mal, e eu pedi aquele painel viral, né, para ver que bicho que tinha dado, pensando que pudesse ser o meu primeiro Covid, não foi, e foi vírus sincicial respiratório, que é um vírus que, para criança, é extremamente comum. Criança muito pequena tem um certo cuidado, né, mas criança um pouquinho maior, vacinada, que já teve contato com as outras crianças maiores, é bobeira, é um resfriadinho besta, que depende para o pai e para a mãe, é tranquilo, né, Adriano? É sossegado. Agora, para esse avô, quase foi trágico, né? E agora eu vou falar mais um, eu estou dando através de exemplo, que eu gosto de exemplificar essas questões. Sim, sempre melhor. Mas o pessoal pega mais. Sim, e esse ano, começo do ano, eu perdi um paciente, poxa, ele estava comigo há uns 8 anos, a filha é uma queridíssima, e também tinha DPLC muito grave, apesar de que o oxigênio ele usava de vez em quando. E vacinado, tá? E acabou tendo uma descompensação, a gente chama de exacerbação do DPOC dele, internou, foi entubado e acabou falecendo. Na internação, fez uns 3 testes de Covid e deram negativos. A tomografia, a gente sabe que às vezes dá falso negativo, né? Mas na tomografia não tinha nenhuma lesão sugestiva de Covid. E eu quis deixar muito claro para a filha dele, porque ela trabalha, o menininho fica na creche e depois volta. Sim, foi o menininho, foi o bebezinho, que tem 1 ano, coisa assim, que levou a doença e o vô acabou vindo a falecer. É culpa dela? Lógico que não, pelo amor de Deus. A gente sabe que são algumas situações que a gente vive, mas mais um caso, e esse senhor veio a falecer, por conta de uma descompensação de um outro vírus infantil qualquer, né? Então, agora eu vou te falar como era antes, né? A nossa grande preocupação com esses pacientes era realmente quanto a complicações e exacerbações e descompensações das suas doenças, principalmente, sim, o paciente DPLC. Primeiro porque lá atrás a gente não tinha tantas medicações tão boas como a gente tem hoje em dia.
Lembrando, é de bombinha. E lembrando, mais um parênteses aqui, não é Berotec, não é Aerolin, não é salbutamol, tá? Isso não é tratamento de nada. Isso é para tentar tirar de uma crise, mas hoje em dia a gente tem muitas outras alternativas para isso. Então, a pessoa, não, ela usa a bombinha dela, qual que é? Seja para asma, seja para DPLC, Berotec, ou Aerolin, ou Atrovente, Aerodine. Não, isso não é tratamento, tá errado. Procure um pneu. Mas está usando direitinho sua bombinha de controle diariamente, tem menos chance de ter complicações. Agora, muitos vinham sem usar direitinho, muitos vinham sem saber do seu diagnóstico. E a gente tinha esse temor, sim, de pegar algum vírus respiratório, alguma bactéria e evoluir grave, evoluir mal, né? E aí, poxa, cada descompensação dessa é uma chance gigantesca de óbito, como eu acabei de dar o exemplo desse senhor que não morreu de Covid, acabou tendo uma descompensação por outro vírus e acabou evoluindo com óbito. Então, e outra coisa muito... Só uma preocupação, então, é o que a gente pode chamar de infecções secundárias. É o paciente que já tem um problema de base no pulmão dele, e daí, em cima disso, em cima dessa ferida, vem o sal, que é uma outra infecção. Sim, e aí muitas vezes acaba indo para o hospital e com todo respeito ao colega que está no PS, de repente o colega como interno vai ficar na enfermaria, o clínico geral que vai cuidar da melhor maneira que puder, mas não sendo especialista, a gente sabe que muitas vezes acaba tendo antibiótico desnecessário, acaba não tendo as medicações inalatórias necessárias, nem todo serviço hospitalar tem fisioterapia respiratória, que é algo que essa pandemia veio para trazer e mostrar para todo mundo a grande importância que são os exercícios de fisioterapia respiratória, reabilitação pulmonar, né? E aí, às vezes, eles internavam, seja por um tratamento não tão bom como poderia ser, ou seja, realmente pela gravidade, que ajunta isso, idade, outros problemas de saúde, vinham a óbito. E eu estava falando também, tem um grande problema que a gente tem muito subdiagnóstico na nossa especialidade, e antes também não era diferente, né? Então pensa que, de repente, ontem o Adriano estava de plantão e atendeu o senhor José, que ele foi pela primeira vez, um senhor de 60 anos e que está com tosse, e você vai lá, faz exame físico, tem uma alteração, para quem for médico estiver vendo, aquela alteração de estertor, e tem algum problema que está com a tomografia quebrada, e o raio-x você conseguiu ver mais ou menos, pneumonia. Tá. Mas você não conseguiu, de repente, ver no sistema que esse seu José já foi outros vários dias com outros colegas seus, que não foi você que atendeu, e aí seu José fala, não, mas já tive 10 pneumonias. Tá errado. Ninguém tem 10 pneumonias. Se você começa a ver que a pessoa tem 10 pneumonias, um monte de infecção, alguma coisa está errada. Algum diagnóstico está errado aí. E aí a gente pega muito fibrose pulmonar, né? Fibrose pulmonar. E era um grande problema, porque não tinha tratamento. Até 2016, se eu não me engano, mais ou menos, entrou um tratamento específico para fibrose pulmonar idiopática, que eu não quero ficar me atentando, que é uma coisa mais rara, mas hoje, desde o ano retrasado, esse tipo de informação não chega para todos os médicos, porque ficou todo mundo atolado com Covid, né? E não é da especialidade. Mas é importante para os leigos saberem o seguinte, que tem várias doenças, entendeu, que tem no pulmão, que às vezes não se faz diagnóstico. Quando você tem um parente seu, principalmente um idoso, tal, que está tendo muita infecção respiratória, vale a pena procurar um pneumologista, porque é aquela coisa, não tome como normal, como você falou, né, o vozinho ter 3, 4, 5 pneumonia no ano, que alguma coisa está acontecendo, né? Exatamente, daí... a gente precisa falar muito disso, porque eu estava falando da fibrose, hoje, desculpa, só para não deixar passar, hoje, gente, a gente tem tratamento específico de fibrose pulmonar. Claro que não é toda fibrose, às vezes uma fibrose leve, que foi por causa de refluxo, que refluxo até pode dar fibrose, e a pessoa não tem tanto sintoma, resolveu o refluxo, ficou jóia, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que têm esse monte de ida para um pronto-socorro, tem essa tosse crônica que acha que é o normal, ou esses 10 pneumonias, e não tem um diagnóstico, porque nunca procurou um especialista, e às vezes tem fibrose, essa fibrose pode ser tratada, porque temos medicação para isso. De novo, né? Tá tendo tosse e vai no otorrino, porque tosse é garganta, né? Tosse nunca é pulmão, tosse é garganta. E daí eu faço outra pergunta para o especialista. Rodrigo, você tinha medo de tuberculose? Tipo assim, chegavam para você e falavam, cara, tem um paciente com TB bacilífero na 2. Você era o cara que ia correndo colocar uma N95 para ver esse paciente, para examinar esse paciente? Porque eu já vou contando o caso para você. Teve uma vez, professor meu, não era pneumo, era clínico, falaram que tinha um paciente TB bacilífero 14 cruzes, tal. Ele entrou na sala com uma máscara cirúrgica, né? E todos os alunos entraram de 95. Falei, não, gente, para, tuberculose não mata ninguém. E foi entrando na sala.
Não é por aí não. Mata e mata muito ainda. Graças a Então, Deus a gente tem tratamento hoje em dia, né? E tratando é muito sim, raro, sim. é muito Mas complicado. era uma doença que também, tipo assim, quando falavam disso, é uma doença que você se preocupava mais do que outras pessoas, assim, geralmente os leigos não se preocupavam. Acho que as pessoas não têm a visão do que é a tuberculose no Brasil, né? Não tem essa Então, visão. vamos pincelar agora sobre a TB, né? Vou te responder isso, Uhum. mas vou pincelar sobre a TB, Tá bom. tuberculose pulmonar. O Brasil está sempre ali entre os 15 do mundo com mais tuberculose, tá? Tem uma prevalência muito alta ainda, apesar de muitos problemas que a gente tem, muitas mazelas, mas além da HIV, o tratamento de HIV que é muito bom, o tratamento de tuberculose funciona muito bem, né? Então, uma das coisas que funcionam nesse país, e é muito ligado, né? Paciente HIV ter tuberculose por conta da imunidade que fica ruim, né? Que fica comprometida. Então, você fazendo o diagnóstico de tuberculose e tratando direitinho 6 meses, talvez tenha uma cicatriz, às vezes nem tem, se você consegue fazer um diagnóstico mais cedo. Entra de novo aquela questão que eu acabei de falar, fazer o diagnóstico. Imagina como a maioria da população fica só indo em pronto-socorro. E, repito, não estou falando mal do médico do PS, que ele não é obrigado a saber toda a história de Não vida é a do função paciente. da. Pelo amor de Deus, num PS, num plantão lotado, tal. Isso a gente tem que educar a população a procurar um pronto-socorro, no momento de urgência, pronto atendimento. A pessoa que está com tosse há 30 dias, não é para ir para o pronto-socorro, é para ir para o especialista. Não tem médico que saiba a sua história melhor do que você mesmo. Então, o paciente que Exato. tem que perceber, né? Não estou legal, preciso procurar um especialista também. Exato. Então, aí fica. Quantas pneumonias essas pessoas com tuberculose já trataram pensando que fosse pneumonia e não era? Aí você vai lá, passa com pneu pela primeira vez. Estou falando eu, não sou o bonzão da boca, não, pelo amor de Deus, não disso. Tá cheio de especialista que tem essa visão diferente. Aí você vai lá e fala, não, isso aqui tá com cara de tuberculose. Aí vai lá, faz o teste, muitas vezes o cara já consegue, às vezes precisa de uma broncoscopia, às vezes precisa até de uma cirurgia, uma biópsia. Mas vai lá, faz o diagnóstico, pronto, começa a tratar. Mas até isso acontecer, se essa pessoa ficou rodando, destrói o pulmão e aí dá sequela pra caramba. Então, em cima disso, eu Pode tive até ficar muitos num pacientes. quadro igual ao DPOC, né? Às vezes destrói tanto que ele fica num Sim, quadro idêntico ao sim. DPOC. Sim, muitas vezes tem que até usar também bombinha, apesar de nunca ter sido fumante, por exemplo. Então, quanto a essa pergunta que você fez, a gente até brinca que tem um exame, quem talvez já tenha feito PPD, que é um exame de pele, né, para ver se teve contato e tal, e fala assim, se passou pela pneumologia, não deu no estágio da pneumologia, durante a faculdade ou da residência, e não deu um PPD reagente, não passou direito, porque não ficou fugindo, não aprendeu direito. Não examinou os pacientes. É uma piada que a gente tem entre nós. Claro que não precisa ser assim, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, se eu tô num PS, se eu tô num hospital e fico sabendo que esse paciente está assim lá na sala, no quarto, né, no quarto de isolamento, é óbvio que eu vou pegar o N95 e vou entrar com a N95. Mas você imagina, Aí, Adriano, então, de novo, quantos... você não vai correr o risco. É aquilo que eu estava falando lá atrás também da Covid. Você sabe Sim, que é o quadro, você não vai correr o risco necessário. Eu não vou entrar sim, de exato. máscara Eu sei, cirúrgica no consultório com o paciente que tem Covid. Né? exato, eu sei que ele tá, né? Agora, olha só, na minha vida, tem paciente na sala de espera aguardando e tá tossindo. A tosse pode ser por N motivos. Pode ser por refluxo, por asma, por fibrose, por DPOC, por Covid, por rinite, né? Por tuberculose. E, infelizmente, hoje é assim, né? Óbvio que hoje eu acho que tem que ser sim, não sei até quando, mas vai ser assim. Tá em áreas de saúde, tem que usar máscara. Perfeito? E eu concordo com isso. E o médico também tem que usar. Eu até acho que em algum momento os pacientes não vão ter mais essa obrigação de usar máscara, mas o médico ainda vai usar por um bom tempo. E a gente vai ver como vai ser. Mas é o que você acabou de falar. Depende muito do ambiente. Eu acho que, de novo, você é um idoso. E você vai no Não tem por que pronto-socorro. isso, hein? Você vai no pronto-socorro em 2035. Quando tiver em 2035, eu já vou ser idoso, que bom. Né? E você vai por causa de uma infecção de urina. E do teu lado tem um cara tossindo, você acabou de perceber que você já tinha que ter usado uma máscara Vai naquele pegar mais uma pronto-socorro. infecção. Sim, então eu acho que, de novo, acho que talvez essas etiquetas vai vir. Você é grupo de risco, você vai para um lugar que é certeza que vai ter risco, usa máscara, né? Entendeu? E assim, Eu eu não tô vou, eu falando não de vou usar o um exemplo, paciente eu não vou que sabe usar o exemplo de camisinha que seja na minha cabeça agora, porque o pessoal vai me matar, mas tudo bem. Mas tem um exemplo de camisinha para isso também, né? Vamos lá. Então, assim, mas vou te falar para trás da pandemia, que a gente não usava máscara, né? Às vezes chegava um paciente
com todo o jeitão de estar com tuberculose. E com um exame que eu olhava o raio-x ou a tomografia, falando, isso aqui está escrito que é tuberculose. E não tinha como abrir na gavetinha uma máscara ali para eu já colocar e colocar nele. Eu corri esse risco, né? Hoje, não tenha dúvida. Vamos supor que daqui a um ano, não tem obrigatoriedade mais de usar máscara no consultório. Né? É algo que eu até acho importante eu ver o rosto do paciente, o paciente ver as minhas expressões, quando eu estou triste, quando eu estou feliz com ele. Claro, isso tudo faz falta, mas você tem que fazer um manejo de risco. Um risco desnecessário não tem porquê, né? Mas vamos pensar daqui a um ano, hipotética situação. E aí chega um paciente tossindo desse jeito, eu vejo a imagem dele, eu vejo a história dele e falo, ó, toma máscara para o senhor. Por quê, doutor? Você tem grande chance de ter tuberculose. Você tem grande chance de ter Covid, né? Mas agora a máscara está mais... Esse é o ponto, né? Agora a máscara está mais acessível também. Agora a NET tem muito. Vai estar lá na minha gaveta mesmo, né? Isso hoje não tem dúvida, tá? Estou falando mais para frente, quem sabe. Sim, então, sim. Mas, por exemplo, ele em 95, para a gente poder tirar do hospital, tinha que fazer requerimento com folha dupla, né? Sim, era complicado, né? Ainda mais SUS. Nossa. Agora vamos lá. Olha essa pergunta aqui da Sibéria, tem várias perguntas legais já na live. Ó. Pode explicar a diferença entre gripe, resfriado e sinusite? Muito legal isso. Tem algumas... depois até você tem muitos seguidores, todo mundo assistindo aí. Depois, quem quiser olhar, fazer propaganda das minhas redes também, tá? Tem meu canal do YouTube, tem bastante coisa também, meu Instagram. Mas eu faço questão de explicar isso direitinho. É bem fácil de explicar. E eu acho que é fácil de entender também. Isso vai ser importante para ajudar a Cibele, para ajudar a Maria, para ajudar a Ana, a Ângela, a Silmara, a evitar ida desnecessária para o pronto-socorro, a deixar o doutor Derrame, quando estiver no PS, atender aquele cálculo renal que está doendo pra caramba, ou aquela enxaqueca que não melhora por nada, ou uma crise hipertensiva, um velhinho com AVC, com derrame, um velhinho com infarto, um acidente de carro, ou mesmo uma pneumonia grave. Porque, infelizmente, a gente, população, está lotando o pronto-socorro de casos leves e desnecessários de ter esses cuidados. Né? E aí acaba tendo correndo de novo, correndo risco de pegar alguma coisa mais grave. Tem isso também, né? Então vamos lá. Eu vou colocar vai com resfriado, ganha uma Covid. Entendi. Exato, vai com resfriado, ganha uma Covid. Exato. E às vezes nem resfriado, às vezes só uma rinite que o nariz está coçando e ganha uma infecção, né? Então eu vou começar com o que não é infeccioso. Rinite. Rinite a pessoa vai estar com uma crise nasal, né? Por algum motivo, ou porque teve contato, exposição a algum alérgeno, ou mesmo mudança climática. Eu não costumo ter muita alergia, mas eu tenho o que a gente chama de rinite vasomotora. Às vezes tem uma mudança muito brusca, trava. Ou às vezes eu estou muito triste por algum motivo, choro, trava, entendeu? Tem umas questões que as pessoas podem ter, e cachorrinho, soltou pelo, enfim. E a pessoa está coçando o nariz, está espirrando, está escorrendo, mas está com o corpo pleno, está super bem, está trabalhando, está estudando, está tranquilo, não está se sentindo mal. É só isso que está incomodando. Então, isso é uma crise de rinite. Tem gente que tem mais predisposição, tem várias crises, é importante que tenha o seu otorrino, vamos lembrar de ter o especialista, né? E aí sim, às vezes é o tratamento que você faz com descongestionante, com corticoide nasal, com lavagem nasal, isso é muito importante, às vezes algum antialérgico, né? Lembrando que Naridrim, Neossoro, essas nafazolinas são veneno, cuidado, as pessoas têm, isso realmente cria dependência, isso pode dar problemas cardíacos, pode piorar a rinite, as pessoas têm às vezes na cabeceira da cama, né? E fica usando toda hora. Não, corticoide nasal não faz mal que nem corticoide oral, tá? Então não, você faz... é só lembrar de uma coisa que eu sempre gosto de falar para meus pacientes, né? Qual que é eu sei que corticoide não é tudo igual, mas qual que é a dose de budesonida de um spray nasal, em média? 50 microgramas, 32 microgramas, 60 microgramas. Tá, daí o cara pega e fala, não vou usar spray nasal porque vou ter que usar um mês. Ele toma um comprimido de prednisona que é 20 miligramas. Miligrama, exato. Quer dizer, você detalhe, gente, que é tipo assim, é tipo quase assim, é mais de 100 vezes mais, entendeu? O que tem num comprimido de prednisona do que tem naquele frasco inteiro, se for pensar bem, entendeu? Então, quando é tópico, quando é no lugar, quando você está indo no alvo, você pode usar doses muito menores, né? Com bem menos risco, né? E outra, vai com bem menos risco. Isso é muito importante, que eu faço até um paralelo com o paciente asmático, né, que tem que usar bombinha base de corticoide inalatório, que vai para os pulmões.
E, claro, numa crise acaba precisando usar o corticoide oral, mas a gente sempre tenta evitar. Se você entra com corticoide nasal, ele fica só aqui. Ele não vai ter uma distribuição sistêmica, não vai ter uma distribuição para o corpo. Se eu entro com a bombinha de asma, que tem corticoide inalatório, e vai só para os pulmões, ele não vai ter sistêmico. Agora, se eu pego um comprimido de prednisona, de decadron, ou hidrocortisona na veia tal, isso aí vai para o corpo todo. E aí, as pessoas que têm muitas e muitas crises, que ficam usando isso direto, vai dar problema de osteoporose, diabetes, obesidade, glaucoma, vários problemas muito sérios. Eu costumo falar assim no meu consultório, tem uma barata aqui no chão. Eu vou pegar o meu chinelo e pá, matei a barata. Pego um papel higiênico, jogo fora, tá tudo certo. Ah, não, mas eu não gosto de barata. Eu vou pegar uma bala de canhão e vou jogar aqui em cima da barata. Legal, eu matei a barata. Eu arrebentei com o meu piso, eu destruí. Vou usar lança-chamas. Curtiu essa comparação? É isso a pessoa asmática que fica tomando corticoide via oral toda hora, ou na veia toda hora, e a pessoa que tem rinite fica tomando esses corticoides também toda hora. Então vamos lá, rinite, então, algo localizado ali no nariz. Aí a gente vê que o resfriado geralmente é causado por esses vírus mais leves, né? Vírus sincicial respiratório, rinovírus, essa família mais bobinha. Os sintomas são muito semelhantes, sim, só que você fica com o corpo meio bobo, você fica meio zoado, né? Mas você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue fazer suas coisas. Você não está 100%. Então é um quadro mais leve. Você também parte para os sintomáticos. Hoje em dia tem essa importância dessa etiqueta, usar máscara, testar sempre que puder. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir testar, até do ponto de vista financeiro, nem todo lugar vai ter, mas se protegendo e protegendo as pessoas, já está valendo, né? É o mais importante, né? Porque, falando em resfriado, muitos desses quadros de Covid, que agora com a Ômicron, em vacinados, têm se assemelhado até a um resfriado, né? E o resfriado... lembrar que tem um coronavírus que causa resfriado. Não é o SARS-CoV-2, mas tem... Coronavírus está desde a década de 60 no nosso meio, né? Bem lembrado, eu falei vírus sincicial, falei do influenza, não falei do coronavírus. A gente está falando do SARS-CoV-2, né? Mas já teve o MERS, o SARS-CoV-1 e a família do coronavírus está desde a década de 60 e causava resfriadinho leve para a gente, né? Essa mutação... É interessante me lembrar... Sim, e vou lembrar que aquilo que o povo chama de gripe geralmente é resfriado. O cara fala, cara, tô com o nariz escorrendo... Tô com gripe. Você fala, não, você não tá com Respeite a gripe. Quando você estiver gripado, você vai respeitar que é gripe. Exato. Nossa, gente, a gente combinou algumas coisas, mas isso não foi combinado. Tem um monte de coisa que ele tá falando, tudo que eu queria falar pra caramba mesmo. Quem já ficou gripado, respeita a gripe, respeita a influenza. Inclusive, agora, puxando um gancho, nessa primeira onda da Ômicron em dezembro, janeiro, teve muitos pacientes que tiveram as duas coisas, né? O coronavírus e a influenza, né? Como que era o nome que deram para isso mesmo? É o Darwin, H3N2 Darwin. Mas... É que lá fora era Fluvid, né? Fluvid e tal. E aqui tem um nome esquisito também. Não era... Nossa, fugiu agora. Daqui a pouco a gente lembra. Mas sim... Covidenza, não vou lembrar. Fugiu agora. Mas assim, tive os dois, mas tudo bem. Não tem problema. Mas assim, quem teve os dois sofreu muito mais com influenza, sofreu muito mais com H3N2, ou seja, com H1N1, do que com Covid. Lembrando, vacinado, né? Por quê? Porque realmente deixa de cama. Então, a gente saiu do resfriadinho, a gente saiu da rinite, aí o resfriado, que sim, é um resfriadinho. Aí gripe. Gripe, meu amigo, te derruba. Gripe dá esses sintomas todos, só que ele dá febre, te deixa assim de cama, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter uma vida normal. Geralmente autolimitante. É coisa de 3 a 5 dias, né? E o tratamento para a influenza que a gente teve ali em 2009, se eu não me engano, aquela pandemia... Foi pandemia, foi epidemia da influenza, né? Da H1N1. Uhum. A gente pegou Em 2009 foi classificado como pandemia. Pandemia, né? Pandemia, isso mesmo. Eu estava na residência. E foi trágico para muito obeso e para muita gestante, né? Foi muito complicado. E aí depois a gente começou a ter o Tamiflu com mais facilidade, que é o oseltamivir, que é o antiviral, né? Uma medicação para tratar a influenza. Só que é o seguinte, gente, essa medicação não é para mim, que eu tenho 39 anos, hoje eu estou saudável, mas eu estava obeso até um tempo atrás, e não tem nenhum outro problema de saúde. Não é para o Adriano,
tá aí lindão, doutor estranho, Doctor Strange, tranquilo, sem problema de saúde. É de repente para o meu avô, é de repente para uma pessoa que tem um grupo de risco mais importante, e aí vai lá e tem que realmente usar esse Tamiflu ou Tamiflu, e geralmente nas 48 primeiras horas. Depois disso já não adianta. Então, quando teve, inclusive, essa onda misturada com a primeira Ômicron de janeiro, começou a acabar no mercado essa medicação e sem necessidade, porque a pessoa tem que fazer o quê? Sintomático. A canjinha de cara, galinha. 17 anos querendo tomar Tamiflu. Eu falava, não. Não, pois é, entendeu? E aí, às vezes, infelizmente, tem colega médico que tá com o saco cheio num plantão. Tá bom, toma, mas tá errado. Tá errado. A gente tem que educar, ensinar, e explicar e orientar as pessoas. Não, e a outra coisa também, você falou do respeito à gripe, eu acho que isso é um ponto meio fundamental para as pessoas entenderem, assim, gripe não é leve, não é uma doença, tipo assim, como a gente falou, para grupo de risco, ela tem um risco, né, mata, como eu disse, mais de 1.000 pessoas todo ano morrem de gripe no Brasil, e quando você ouve uma pessoa falando, não vou tomar a vacina da gripe esse ano, porque ano passado eu tomei, e eu fiquei pior do que se eu tivesse pego, você fala, meu querido, você não pegou gripe na tua vida, então. Porque se você acha que aquelas reações vacinais de dorzinha no corpo, mal-estar por um dia, equivale a uma gripe, é porque você nunca teve gripe na tua vida. Exatamente. As pessoas têm que respeitar a gripe e parar de falar, tô gripado. Toda vez, eu sou chato com meus familiares, quando falam isso, falam, não, você é meu familiar, você não pode falar essa besteira. Você fala que tô resfriado, tô com nariz ruim, mas não falo que tô gripado, não, isso não. Então, é importante, a gente sabe, assim, que a gripe dá sintomas bem mais prostrados, bem mais quebrados, e que alguns casos do Covid se assemelham também nesse sentido. Não, e eu vou falar isso, na onda do Omicron, os pacientes com gripe estavam piores que com o Omicron, geralmente, porque o do Omicron já estava tudo vacinado, quadro leve. Então, quando o paciente chegava no pronto-socorro, doutor, faz um dia que eu tô com febre, dor, eu falava, pode testar que é H3N2, era batata. O paciente ficava clinicamente, de questão de sintomas, geralmente pior, né? E até porque ela também parece que tem um ciclo de vida mais rápido, né? Ela pega, já vem, derruba o cara, tal. E o Omicron tem essa coisa de ser um pouquinho mais paulatina, né? Não é a regra, mas é o geral. Né? Sim, exatamente. E todo mundo que teve as duas coisas falava que era muito mais complicado ter tido a influenza do que o coronavírus. Sim. E aí, a gente tem. E deve a sinusite. Então, a gente tem alguns estudos que demonstram que a gripe abre um portal, digamos assim, eu gosto de falar portal da caverna do dragão, né? E aí você já tem, todo mundo tem o pneumococo ali na garganta, que é a bactéria que causa pneumonia, 80% das vezes que as pessoas têm pneumonia é esse pneumococo. E aí quando abre um portal, porque a sua imunidade está baixa, ou você tem essa imunidade baixa por causa da gripe, por exemplo, ou não está vacinado, enfim, e aí não se recuperou como deveria, porque trabalhando, pauleira, como que nossa vida, a bactéria, vai lá e mergulha, vai lá e causa uma pneumonia. E aí eu vou falar das infecções bacterianas e falar da sinusite que foi perguntado. E pode não descer, como pode subir também, né? E aí a gente começa a falar de, tá na hora do jantar já, de catarro. A gente começa a falar de purulência. Eita. Essa coisa já perguntaram aqui. Camisa aí, da sua gola polo aí, entendeu? Aquela coisa mais amarelada, mais esverdeada, mais espessa. E não adianta somente quando acorda e lava a narina, porque é esperado sair um pouco isso. Mas geralmente é o dia inteiro, seja na tosse, seja na saída do nariz. Lembrando que isso não é uma regra, tá? A pergunta da Patrícia vem muito em encontro disso, né? Encontra isso, não é uma regra. Tem catarro amarelo, tem catarro verde, tem que usar antibiótico. Se eu falar isso, meus amigos infectologistas me dão um tiro na cabeça e me deserdam, né? Bem assim. Em grande parte das vezes é uma questão de mudança que a gente tem para pensar no paciente que talvez esteja com uma infecção bacteriana. Mas você tem que pensar num monte de outra coisa. Por isso que a medicina é linda, né? Por isso que a medicina é uma arte. Senão você jogava no Google e resolvia todo mundo e não precisava de médico nenhum. Não é verdade? Você vai avaliar. Sabia que tem cabine diagnóstico na China já? Cabine diagnóstico? É uma cabine que você entra, fala os seus sintomas, daí uma inteligência artificial lá, né, tal, fala o diagnóstico, tipo assim, para tentar fazer, porque é tanta gente lá que eles estão tentando reduzir o pessoal de ir no pronto-socorro. Tá as línguas, ninguém quer procurar essas cabines. Por quê? Porque, sabe, se fosse para ficar digitando sintoma, eu vou no Google. O pessoal quer o quê? Quer o médico, como você falou, ele quer a arte, ele quer a ciência associada à arte, né?
E a gente tem que olhar o paciente, a gente tem que entender o paciente. Às vezes a pessoa tem um quadro de rinossinusopatia crônica e não está com um quadro infeccioso no momento, e ele precisa, de repente, de um corticoide nasal mais potente, de fazer uma lavagem nasal mais bem feita, ou mesmo a pessoa tem asma, e não tem o diagnóstico de asma e fica toda hora juntando secreção e tossindo pra caramba, né? E tem cansaço, e tem chiado de peito, e tem essas crises de bronquite que não tem fim. Por quê? Porque a pessoa não está tratando a sua doença de base. Claro que quando a pessoa está caída, está prostrada, muitas vezes vem com febre, e tem essa purulência, geralmente o dia todo, não é só em algum momento do dia. Às vezes os exames nos ajudam, né? Às vezes até atrapalha, né? Mas o exame complementar, o médico tem que saber o que está pedindo para saber interpretar. Não adianta, uma coisa que eu não gosto, eu acho que a maioria dos médicos não gosta, tá, doutor, olha esse raio-x para mim, o que eu tenho? Ou raio-x da minha tia, ou esse exame de sangue. Eu não vou tratar papel, eu não vou tratar uma chapa de raio-x, eu vou tratar o paciente. Né? Então a gente tem que ver realmente se a pessoa tem uma pneumonia, se a pessoa tem uma sinusite aguda bacteriana, para ter que entrar com antibiótico. E muitas vezes o quadro clínico já faz com que a gente entre com antibiótico. Uma traqueobronquite, por exemplo, não pega, não atinge pulmão para aparecer num raio-x ou numa tomografia, né? E não é um quadro clássico como o da sinusite, que a gente não costuma nem precisar de complementar. A gente precisa muitas vezes dar um antibiótico. Isso eu falar. Eu lembro do professor falando assim que raio-x de seio da face para diagnóstico de sinusite, ele é positivo em, sei lá, 20, 30% dos casos. Quer dizer, de cada 10 pacientes com sinusite, vai ter 2 com raio-x. Então, um médico no pronto-socorro, que você conta uma história típica de sinusite, o cara te pede um raio-x, ou ele não sabe, ou ele tá querendo pastar você logo. Entendeu? Ele tá querendo tirar assim, tá, o raio-x tá normal, vai embora daqui. Agora, para completar a pergunta dela, como tu está falando, então quando que eu, paciente, sei que eu tô com catarro verde em casa? Quando que é a hora que tá na hora de eu procurar um médico, porque eu acho que eu vou ter que tomar antibiótico? Eu vou responder com uma outra pergunta. Talvez você precise procurar o médico, independente do antibiótico, concorda, Patrícia? Porque se esse catarro é direto, se você tem sintomas respiratórios direto, seja nasal, seja respiratório mesmo, de falta de ar, de tosse, você precisa do especialista, seja otorrino ou seja pneumo. Agora, num caso, não, é pontual, doutor, larga de ser chato, é só agora que teve. Ah, só agora, então tá. Vamos pensar assim, tava tudo bem, aí o corpo ficou ruim, não tá melhorando e tá tendo catarro, e continua com esse catarro, continua com essa tosse e não melhora, a gente costuma falar que em 7 dias já tem que estar resolvendo o quadro. Pode até ter uma tossezinha residual, mas sendo pouquinha, você dá tempo pro seu corpo. Se não melhora, o médico vai avaliar o que vai ser melhor. Eu tenho várias postagens falando assim, tosse. Que tosse? Tosse eu tenho que ver se eu vou dar um xarope para cortar tosse, se eu vou dar um xarope para expectorar melhor, se é um xarope com antibiótico, se é um xarope com corticoide, se é um xarope, sabe, fitoterápico para emocionar o placebo da pessoa. Tem para isso tudo. Então não é assim, me dá um xarope para tosse. É a coisa mais errada que tem. Então, Patrícia, quando você percebe que o catarro verde não é sempre indicação para antibiótico, ele é mais um fator para a gente pensar, tá? Ele é um dos vários fatores para a gente pensar em antibiótico, sim, mas não é só isso. Lavagem com soro é sempre bom. Esses dias eu vi uma postagem do amigo meu falando assim, você não escova o dente todo dia? Né? Valeu, Carla. Você não escova o dente todo dia, então você tem que fazer lavagem nasal todo dia. Qual que é o problema? Né? Então, lavagem nasal é sempre bom. Agora, se você percebe que você tem muito sintoma, procure um especialista para resolver isso, que não está normal. Eu repito, não é normal ter falta de ar, não é normal ter tosse. Você tem que ter uma vida plena, normal, saudável, desde que você esteja controlando suas doenças crônicas, né? Isso é ainda mais em 2020, né? Ainda mais em 2020, com tratamento para tudo. Ó, essa outra pergunta também que eu gosto muito, que todo mundo faz aqui. Ó. É mito, né? Que banho frio, bebê gelado pode causar pneumonia. E aí? Mito. Se eu pegar e for para Bariloche, tirar toda a minha roupa e me jogar na neve, eu vou... Se fosse assim, todo iglu ia morrer de pneumonia rapidinho, né? Não é por aí, não. Tá. A gente tem, sim, no frio, muitas vezes, aquela questão até que eu falei de ter algumas crises de rinite, né? Mas o grande problema é geralmente o tempo seco, e o tempo seco leva a piorar. Vamos pensar que aqui a gente tem os nossos cílios, né? E é tudo defesa do corpo. O nosso corpo começa a defender pela boca e pelo nariz. Né? A partir do momento que começa a entrar o nosso ar que a gente tanto precisa, pode entrar micro-organismos,
podem entrar bactérias, podem entrar germes e vírus, e aí começa a nossa defesa. Se aqui começa a perder a nossa defesa por algum motivo, porque está travado, porque a rinite está atrapalhando, você começa a juntar secreção, você começa a juntar micro-organismos que podem dar infecção, tá? Isso geralmente vai ocorrer em quem tem problemas de saúde, esses problemas de saúde não estão bem controlados, ou realmente está com estresse importante, não está vacinado por qualquer coisa que seja, mas não é porque tomou banho frio, ou não é porque tomou gelado. Tá? Tem várias outras coisas que são muito mais importantes do que qualquer exposição a uma mudança climática. Mudança climática brusca pode, por exemplo, desencadear uma crise de asma. Pode, né? Até em quem está tratado bonitinho. É mais raro. É muito mais comum quem não está tratando direitinho com a asma. Mas quem está tratando direitinho pode acontecer. Por isso é importante... Então, aquela coisa, uma coisa pode puxar outra. Então, acho que você também tem que colocar assim, uma coisa puxa outra. O cara tem rinite. Daí ele toma uma friagem, tem uma crise de rinite, isso muda o ambiente ali do nariz dele, diminui as defesas dele, e disso ele pode sim pegar e descambar. Fica mais fácil para ele pegar gripe, a hora que o vírus entrar, ele vai encontrar um caminho mais fácil para entrar ali, se ele tiver, mas ele tem que ter exposição com o vírus, ou ele pode descambar para uma sinusite, alguma coisa, porque o ambiente ali mudou. Mas não que, tipo assim, não que o gelado causou sinusite, vamos dizer isso, né? E outra, se você está bem orientado pelo seu médico, no caso da rinite, já começa a fazer lavagem nasal. Se for o caso, tiver que usar corticoide nasal, resolveu o problema. Você corta o mal pela raiz. O asmático, meu paciente asmático, sabe muito bem que, pera lá, mudou o clima, deu uma pioradinha. Eu uso minha bombinha de controle diariamente, igual eu escovo dos dentes, eu uso minha bombinha de manhã e de noite como tratamento. Então eu vou usar mais uma vez aqui porque eu tive uma crise. Eu vou usar uma coisa porque o meu fôlego não ficou tão legal. E se ainda assim não está melhorando, é hora de passar no pneumologista antes do combinado, né? Então são coisas que as pessoas vão sabendo a partir do momento que tem o seu médico de confiança. Por isso é tão importante. O PS, repito, é onde o doutor Adriano está lá para salvar vidas de pessoas que estão chegando graves. A gente tem que tomar cuidado para não ficar querendo que quem está lá para atender o meu avô com infarto, vai parar tudo para atender uma tosse que está acontecendo há 15 dias. Não tem cabimento. A gente precisa orientar as pessoas quando procurar o hospital. Eu vou de madrugada porque é mais vazio. Poxa, isso é falta de humanismo, tá? Com quem realmente pode estar no momento grave, né? E vamos lá, meu querido. Uma coisa que é importante, ainda mais que você falou de toda essa coisa, de toda a sua batalha durante a Covid e tudo mais tal, e esse paralelo que você fez eu gostei muito. Minha mãe foi uma das primeiras enfermeiras, eu já falei isso em várias lives, a tratar de pacientes com HIV no Brasil. O pessoal acha que eu tenho uma tara para HIV, mas é porque gente, eu sou mais velho que ele. Ela sempre está espelhada. Eu vivia não parece mais pandemia. Eu vivi a pandemia do HIV, e eu vi não no sentido que até hoje está tendo a pandemia do HIV, mas eu vi aquela coisa do desespero que as pessoas tinham, ninguém sabia como é que pegava, como é que não pegava, o que ia fazer, não ia fazer, e daí a parente de fulano morria, parente de ciclano morria, aquela coisa toda. Minha mãe trabalhava lá no Hospital das Clínicas, viraram para ela e falaram assim, quem quer começar a trabalhar com HIV? Ninguém queria. Falaram, vai pagar 3 vezes insalubridade. Minha mãe falou, eu quero, porque ela estava precisando de dinheiro na época. Então, ela tinha que paramentar tudo. Tinha que colocar igualzinho no começo da Covid. Era avental descartável, luva descartável, N95, face shield para entrar num quarto de um paciente com sarcoma de Kaposi. Hoje ela conta isso dando risada. A gente não tinha noção de como era essa doença, a gente não tinha noção como é que pegava. Então eu faço um paralelo também daquelas cenas que a gente viu lá no começo de Wuhan, do cara usando aquela roupa do Zé Gotinha, e N95, passando fita aqui, com esse paralelo, mas assim, não é tão paralelo porque a gente sabia assim como é que o vírus pegava. O que a gente não tinha era vacina, o que a gente não tinha era tratamento, o que a gente não tinha era conhecimento de fatores de risco, de como tratar, ou coisa que valha. Então, hoje em dia, eu, Adriano, quando entro dentro de uma sala lá de pacientes com Covid, eu coloco o N95. Eu não vou colocar esparadrapo aqui, sei lá o quê. Eu não vou colocar face shield, a não ser que o paciente vai tossir na minha cara, eu vou ter que entubar ele. Coloco um avental, se eu vou ter que examinar ele, mas eu não saio de lá e vou tomar banho de PVPI. Então, quer dizer, os protocolos de segurança mudaram porque a doença mudou, né? O nosso conhecimento da doença mudou, o tratamento mudou e a nossa proteção da doença mudou. Então, também, quando a gente fala das máscaras, é porque também essa coisa não é igual a 2020. O risco hoje de você morrer de Covid não é igual a 2020. E vamos repetir, não é por causa que o Omicron é mais leve,
é porque é a gente que está mais forte, né? Mas vamos lá. Exato. Olha esse discurso gigante que eu fiz para você. Pensando agora, nesse momento, 2022, pós-Covid, como que é a sua rotina de consultório, de hospital? O que mudou para um pneumologista agora no mundo que tem essa coisa a mais? Continua tendo DPLC, continua tendo essas doenças, mas agora tem esse elemento Covid. O que mudou? Eu, como pessoa, mudou a sensação de segurança para começar, né? Eu falei para você, você foi o primeiro cara que eu falei sobre aquela postagem do medo quando eu tinha de pegar a doença, né? E no fim de semana que eu estava isolado em casa com a minha família, ele falou, nossa, olha que beleza, eu tô aqui tranquilo, tomando um Campari com as minhas filhinhas aqui nadando comigo. Claro, estamos só nós quatro, eu, minha mulher e minhas filhas. Então, o que é? No começo, gente, eu morria de medo de morrer. Morria de medo de morrer. Morria de medo de faltar para minha esposa, para minhas filhas. Minha mãe chegou a falar, nossa, Rodrigo, mas você precisa mesmo ir? Eu falei, eu sou pneumologista. Eu estou passando visita na enfermaria, eu estou passando visita na UTI, eu estou atendendo no consultório, surgiu a telemedicina, eu estava falando de telemedicina. Eu entrei em apartamentos com pessoas, familiares todos com Covid, né? Então, assim, eu estava na guerra, né? Linha de frente mesmo, né? Então, se na hora que eu tenho que ir para ajudar as pessoas, eu não for ajudar por medo e não ir, medo todo mundo tem que ter, mas e não ir, então de que adianta o juramento de Hipócrates? Na verdade, então a gente se protege como dá, mas ainda assim eu tinha muito medo, né? E a gente viu colegas, de repente amigos médicos morrendo. No momento que a gente não tinha nada, não tínhamos tratamento, a gente tinha sonhos que pudessem funcionar, mas nada funcionava, né? E com o tempo a gente foi aprendendo aquela coisa de trocar o pneu do carro andando, né? Então, antes eu morria de medo. Hoje eu tenho total e plena segurança de que para eu morrer de Covid, Deus me livre e guarde, tá? Pelo amor de Deus, mas ser uma mudança de variante ou muitas variáveis para acontecer alguma coisa, que é uma raridade estratosférica para mim, com 39 anos de idade, tá? Claro que a minha avó, eu perdi minhas duas avós na pandemia, não foi disso. Outros problemas, assim, de repente, meu avô, com 80 e tantos anos, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho meus pacientes acima de 80, 85, 90, com problemas respiratórios. Peraí, vamos ver em cima, vamos ficar em cima para ver se não vai acontecer nada de ruim. Mas totalmente diferente o medo que a gente tinha lá atrás. Né? Sim, mas então, é aquela coisa assim, agora, acho que agora assim, só por esse gancho que eu acho muito legal. Uma coisa que você não pensava, mesmo com pneumologia, você não pensava antigamente, mas você acabou de atender um paciente no consultório hoje, em Covid, e você fala, putz, eu estava de máscara cirúrgica, nem era uma NT5 e tal, só que o cara estava tossindo pra caramba, e você estava marcado de ver teu voo à noite, você fala, quer saber? Eu vou pôr uma máscara para ver meu voo. Ou nem vou, marco para semana que vem. Agora a gente tem isso na cabeça. Antes a gente não tinha, a gente não se preocupava com isso, né? Sim, e nesse sentido, até eu quero trazer uma novidade muito interessante da questão do DPOC que a gente estava falando. Eu até já tinha passado isso para você. Tem uma coisa que chama GOLD, que são guidelines, né, orientações mundiais para os pacientes que têm DPOC. E a gente percebeu que durante a pandemia, nossos pacientes de DPOC ficaram presos em casa, ficaram de máscara quando saía de casa, e os netinhos ficaram fora da escola, coitadas das crianças, né? Então, eles não pegaram mais aquele monte de infecção que eu citei o exemplo daquele meu outro paciente. Então, a gente viu, para lá, os nossos pacientes de DPOC não estão descompensando, não estão exacerbando. O que fez diferença? Máscara. Ah, então, pera lá, pelo menos já está orientado, independente de Covid, no inverno, que os nossos pacientes de DPOC usem essas máscaras para se proteger. Né? Entra aquela questão de grupo de risco, né? E principalmente quem está com um netinho pequeno, que vai ter um contato, né? Então, você fica mais protegido. Você não vai correr um risco de acontecer o que aconteceu com esse outro paciente que eu falei, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu não tenho mais medo por mim, mas a gente tem que tomar cuidado pelos outros. Sim, não tenha dúvida, né? E aí a gente fica mais tranquilo também até para tratar os outros pacientes que estão com Covid. Uma pergunta que você tinha feito, acho que eu até talvez tergiversei, e uma seguidora até perguntou também quanto à questão de variante e tal. Vamos lembrar 2020? 2020 a gente não sabia nada, tá? E aí veio a cepa original. Com o tempo a gente foi vendo que realmente quem evoluía mal eram obesos
idosos e quem tinha doenças gerais descompensadas. E descompensada, leia-se também desconhecidas, né? Quantas pessoas tinham DPOC e não sabia? Quantas pessoas tinham asma e não sabia, né? Fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar, achavam que era um monte de pneumonia. Essas pessoas evoluem muito mais em 2020. Com o tempo a gente viu que não é o foco dessa live, né? Com o tempo a gente viu que cloroquina, ivermectina, todo esse tratamento precoce, infelizmente não funcionava realmente, vira a página, e aí a gente realmente aprendeu, pera, esse paciente ficou grave, o corticoide realmente é interessante para essa pneumonia viral grave que o paciente evoluiu, então vai entrar, tal, antibiótico não é para todo mundo, mas muitas vezes o paciente fica mais grave, às vezes precisa, fisioterapia respiratória é importantíssimo, né? Beleza, aprendemos. Acabou o ano de 2020, falou, legal, agora a gente está sabendo direitinho como que cuida, vamos ficar tranquilo, porque os idosos são os mais complicados, mas os mais jovens ficam tranquilos e a vacina está chegando. Vira 2021, vem a P1 Gama de Manaus, né? Arrebentou com o nosso país. De mais de 660 mil mortes, 450 para cima foi causada pela Gama, por aquela variante P1 de Manaus. E aí pegando jovens. Não preciso falar muito, mas assim, quantos exemplos famosos, o saudoso Paulo Gustavo, por exemplo, que problema de saúde que ele tinha, né? E rico, com todo o dinheiro do mundo, com todo o suporte da Redditor lá do Rio de Janeiro, tudo que podia ter sido feito, fez e não deu certo, né? Então, pera lá, mudou o jogo, mudou a chavinha, as vacinas chegaram, infelizmente, com muita demora, e só os idosos foram se protegendo, né? E eles pararam de morrer realmente, né? Por quê? Porque eles estavam quietinhos em casa, estavam morrendo de medo e estavam vacinados. Foi tudo isso. Já os jovens, a gente começou a ter que fazer exame, lembra, Adriano? Para todos os jovens que tinham. Mas eu tô leve, mas não sei se vai continuar leve. Eu pegava muito... Meu vídeo de Era do Caos viralizou por causa disso. Era o exemplo de um rapaz de 30 anos. Pois é, eu peguei alguns pacientes, inclusive, claro, é uma visão um pouco mais enviesada, porque eu sou pneumo, mas muitos pacientes no pós-Covid, em tese leve, tinha, às vezes, embolia pulmonar depois de um Covid leve. Então, você fazia um check-up pós-Covid nessas pessoas. A pessoa estava com Covid, tinha algum sintoma, lá para o 7º, 8º dia, que era aquela fase inflamatória, ia lá a gente fazer tomografia, fazer exame de sangue, porque raio-x no Covid não serve para nada, né? Então foi muito complicado. E aí, no segundo semestre, a gente estava morrendo de medo do Delta, né? E a gente, depois de ter passado pelo Gama, nossa, e com a vacinação finalmente andando, e aí o nosso povo brasileiro deu um show, deu um espetáculo. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, o Delta fez a devassa, e lá eles têm mais de 1 milhão de mortes. E eles são um país sabidamente anti-vax, é fato. O Brasil, apesar de tudo, que não vamos politizar essa live, pelo amor de Deus, mas apesar de tudo, a nossa população abraçou a ideia, tomou vacina, e o segundo semestre de 2021 foi outra realidade que parecia um outro ano diferente. Lembra, Adriano? As pessoas chegavam realmente com um quadro mais leve, mais tranquilo, e o Delta não fez nem cosquinha para a gente nesse sentido, porque a maioria das pessoas estavam justamente vacinados. Então o Delta já foi mais leve. Né? Então, o Delta foi leve, mas, então... Então, esse é o ponto, né? Engraçado isso. A onda foi mais leve, mas a variante era pior. Vamos comparar com os Estados Unidos, então. Então, não, você falou, como a vacina é um peso maior, às vezes, até do que a variante. Porque apesar da variante Delta ter mais risco do que a Gama, entendeu? A gente estava mais protegido. Né? E eu gosto de falar disso porque a Omicron ela é em torno de 25% mais leve do que a Delta, que é 2 vezes mais grave que a Wuhan. Então, quer dizer, a Omicron, que não fala que é leve, ela é 1,5 vezes mais grave em termos de mortalidade do que a cepa original. Né? Deve ser basicamente igual a Gama, se bobear. Se a gente tivesse a Omicron no Brasil em janeiro de 2021, meu Deus, metade da população teria morrido. Não, isso é uma coisa que eu gostaria que você pontuasse, para as pessoas entenderem. Você, como um pneumologista, você já viu algum vírus que se espalha como essa desgraça, essa Omicron? Eu vou falar com as palavras do Drauzio Varela. Eu nunca vi, mas quem sou eu? Eu sou filhote perto daquele monstro que é o Drauzio Varela. Ele falou que ele é infectologista, entre outros infecto, onco. É tipo o House nosso, com uma boa relação médico-paciente, né? Diferente. É o House do bem. Ele é sensacional. Ele falou, não falou pessoalmente para mim, não conheço, mas ele falou na live dele, coisa assim, que na vida dele ele nunca viu algo transmitir com tanta velocidade e facilidade como a Omicron. E eu sigo o relator, realmente eu nunca vi na minha vida mais leve, mais curta nesse sentido, entendeu? Então,
Quando as pessoas querem ficar jogando nossa goela abaixo, e é duro se engolir certas coisas, né? Ai, a Omicron é mais leve. A gente não tem como pegar uma ilha de antivax e jogar essa ilha de antivax a Omicron para ver o que vira. Não tem como fazer isso. Eu gostaria de ver, mas não tem como, tá? Então, vou dar outro exemplo. Além do exemplo de que nos Estados Unidos o Delta matou mais de 1 milhão de pessoas, tá? No geral, vai. Não foi só o Delta, né? Mas no geral teve mais de 1 milhão de mortes. Mas desse 1 milhão, eles estimam que 600 mil foi a Delta. Eu ia falar uns 2/3, né? Pois é. E aqui no Brasil não fez nem cosquinha Delta, tá? Aqui no Brasil o problema foi a gama. Por quê? Porque a gente estava vacinado. E aí falar, não, mas isso aqui. A primeira onda da Omicron, que foi ali em janeiro, eu tive pacientes internados com lesões pulmonares não vacinados. Eu não tive, claro que existiu, tá? Mas eu não tive paciente vacinado que realmente chegou aos pulmões. Porque querem ficar jogando assim, a Omicron não chega no pulmão. Não chega no pulmão de quem tá vacinado, poxa vida, caramba. Poxa, é difícil entrar isso na cabeça, né? Então você vai correr o risco. Claro que 4 doses de vacina são melhores do que 3. Claro que 3 doses de vacina são melhores do que 2. Claro que 2 são melhores do que nenhuma, mesmo que as pessoas estejam, às vezes, atrasadas por um motivo ou outro. Mas já está diferente do que lá atrás. Né? Então, hoje, eu quero fazer uma pergunta rapidinho para você. Se você pegar um paciente e der uma vacina de pneumo 27, entendeu? Pneumo 27. E ele tive um azar de pegar um pneumococo que não está na 23, na PO 23. 23, não está na 23. Vamos supor que ele... Então vamos fazer melhor. Ele tomou a 13. Daí ele teve o azar de pegar um pneumococo que não está na 13, está na 23. Ele vai morrer, né? É certeza que ele vai morrer. É isso. Não, mas será que... mas então eu vou fazer outra pergunta. Eu pego um paciente que não tomou a pneumo 13 e um paciente que tomou a pneumo 13. Daí, os dois pegam um pneumo que não está na 13, que está na 23. Será que pode essa pneumo 13 dar uma resposta cruzada e fazer que o cara que tomou a 13 esteja brando, mesmo o pneumo dele não estando na vacina dele? Pode dar uma respostazinha cruzada? Sim, a vacina serve para isso tudo, gente. Eu vou te falar uma coisa, tá? Então quer dizer que as vacinas antigas ainda funcionam se tomar mais dose? Então é isso? Tá, entendi. Então quer dizer que tu pode tomar vacina, né, com cepaclasse desde que tome 4 doses, é mais ou menos isso? Era só para entender, eu não tinha pego isso ainda. Os meus pacientes pneumológicos, a gente passa a 13 e depois passa o reforço a 23. Ou o contrário, né? Gripe, sim. Eu costumo falar, eu tenho 39 anos, eu não vou falar que eu tomei a minha vacina da gripe 39 agora. Tomei a minha vacina da influenza 2022. Né? Então, essa questão de reforço é o momento. Daqui a pouco vai ser sim anual. Né? Sim, a gente vai estar no meio da pandemia. Parar com essa mania de querer um monte de amigo médico, inclusive, perguntando: será que eu tô mesmo? Não precisa, tal. Tá bom. Agora, eu já parei de ficar brigando tanto. Falei, você quer escutar? Eu falo. Agora, se for só para encher o saco e gastar meu tempo, não vou falar nada. Eu estou vacinado, os meus estão vacinados, eu estou muito seguro, muito tranquilo. Agora, você quer escutar minha opinião ou só quer encher o saco? Ah, não, quero escutar sua opinião. Então tá bom. Pá. Sabe, porque assim, enche o que a gente viveu no grupo, inclusive, Derruba das Fake News, e um beijão para Priscila, que foi a nossa presidente de honra, né? Que quem criou esse grupo fantástico. Gente, vocês não têm ideia o quanto foi difícil do ponto de vista mental, e eu entrei em burnout durante a pandemia. Ficar tentando salvar vidas de pessoas que nem são os meus pacientes, de pessoas que não estão pagando consulta, de pessoas que estão no Instagram, no YouTube, perguntando, a gente querendo responder, falando, não, é assim, é assado, é isso, é aquilo. Isso é o sacerdócio da medicina. Eu não estou ganhando um tostão aqui, o derrame também não. Talvez mais para frente consiga monetizar as coisas, legal, mas... Você não tá ganhando R$1.000 por live? Pois é. Nem eu. E tem gente que ganha, né? Enfim. Felipe Neto ganha 1 milhão por mês de live, mas é outra coisa. Mas assim, a gente quer explicar para a população o que realmente faz bem. Não, você está ganhando dinheiro das vacinas. Que dinheiro de vacina? Vacina de graça, gratuita, meu Deus do céu. Onde que eles vão pagar para algum médico falar para fazer, para não fazer? Não tem cabimento. E eu, como pneumologista, quer saber, quando a pandemia caiu bastante, eu perdi dinheiro, porque parou de vir tanto paciente. Eu parei de fazer visita domiciliar.
entendeu? Voltou a ter... Se você quisesse ganhar dinheiro, você tinha que ser contra a vacina, se você quisesse ganhar dinheiro. Né? Exatamente. Então entra a questão da responsabilidade social, inclusive nossa responsabilidade como médico, que é falar isso tudo para as pessoas. Agora, sinceramente, Adriana, a pessoa está querendo só causar, encher o saco com não funciona, falo, tá bom, então não funciona, um abraço. Hoje, vou mandar uma foto minha, vou mandar uma foto minha, eu faço assim, eu vou mandar uma foto minha, discute com ela, tá? Já que você não vai ouvir o que eu vou dizer, vou dar a foto, discute com a foto. A foto e eu então, assim, tome as vacinas, e aí, voltando finalizando as ondas da Ômicron, né? Então, eu tive sim pacientes que tiveram sim problemas pulmonares com a Ômicron, e ali, em janeiro, ainda tinha muita gente não vacinada. Hoje é muito raro você achar alguém que não está vacinado. Então, por que está morrendo gente ainda? Pô, mas você quer comparar? Como estava antes e como está agora de morte? Então, claro que vai chegar um momento que quem vai morrer estava vacinado. Mas às vezes não é só isso. Não é só isso. Vai começar a ter um momento que a vacina vai começar a vencer também, gente. Tem gente que está só com 2 doses, que já não é o preconizado, e tá falando. E tem gente que tomou a segunda dose médico em fevereiro do ano passado, já tem mais de um ano, entendeu? Que tomou a dose dele. 2 Coronavac, uma em dezembro, uma em fevereiro, outra em março. O cara não está mais protegido. Né? Igual da gripe, da gripe tomei, quando 2021. Não tomou. Não tomou. Mas doutor, você falou que a da pneumonia é só uma vez na vida, a 3 é uma vez. A da pneumonia é uma vez na vida. Pão é pão, queijo é queijo. Né? Cada uma exato, cada uma. Quem sabe mais para frente tenhamos alguma vacina que consiga isso. Até uma coisinha dessa questão da vacina, eu acho que é importante deixar bem claro que sim, estamos em cima. Quem somos nós ficar em cima da indústria da vacina, né? Mas a gente está esperando e aguardando e cobrando, assim com vocês, algumas novas atualizações. É óbvio que a gente está esperando isso. É claro que tem que ter. Eu não sei até que ponto vai conseguir uma atualização legal de vacina que não transmita mais, né? Porque tem algumas ideias que não vão conseguir tanto não transmitir, mas que vai continuar dando a certeza que não fique grave. Legal. Isso que a gente precisa. Parece essas atualizações, vamos tomando os reforços. Parece que tem mudanças estruturais do Omicron que estão atrapalhando isso. Tá? Eu vou falar isso mais uma vez, mas estão falando de que a Omicron, basicamente, ela tem espinho retrátil. Então, o anticorpo só age nela na hora... só age nela, o neutralizante, na hora que ela vai entrar no negócio. Então, você tem uma janela de ação muito pequena. Por isso que mudou tanto. Entendeu? A BA4, BA5, elas têm isso mais evidente do que a BA2. E agora depois eu mandar, acho que o artigo, depois durma com esse barulho, de pacientes com Covid longa que tiveram mutação em vivo. O vírus que ele tinha em janeiro, ele está com Covid em junho. Não é mais o vírus que ele tem em junho. O vírus mudou dentro do corpo dele porque ele fez Covid longa. Ele empatou com o vírus e começou a produzir vírus, o vírus aprendeu a mudar dentro do corpo do cara. Dorme com esse barulho. Que beleza, né? Dorme com esse barulho. Agora então, sim, a gente está sempre aprendendo, gente. E a nossa torcida, inclusive, é que um caso desse seja, obviamente, mais raro, né? E a ideia é essa. Sim, é mais raro. Por isso que a importância é se vacinar, para a gente poder voltar à nossa normalidade. Tem um novo normal nisso aí, mas que a gente possa ficar o mais leve e tranquilo possível quanto a isso. Perfeito. Eu só quero puxar aqui de novo essa pergunta, porque o pessoal gostou. Tem várias pessoas fizeram essa pergunta aqui. Acho que tem gente que tem a doença, ou porque querem saber um pouco mais, sobre a fibrose pulmonar. Vamos, já que está com 1h30, pelo menos 5 minutinhos para explicar para o pessoal o que é a fibrose, se eu tenho que ter medo, se eu fumo pendrive eu vou ter fibrose. Nossa, a gente vai ter que falar um pouquinho disso também, viu? Porque é complicado. Mas vamos lá, fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é uma doença de cicatrização do tecido pulmonar, tá? Então, ele não consegue mais expandir como deveria, e aí você não tem as trocas gasosas, por isso a gente chama de hipoxêmica, a pessoa tem menos oxigenação no seu corpo, e ela tem mais falta de ar, ela vai tendo cada vez mais dificuldade até de locomoção, de musculatura e tudo mais. A idiopática é um nicho mais isolado, um nicho pequeno da fibrose pulmonar, que inicialmente o tratamento antifibrótico foi feito apenas para ela. Para a gente era muito complicado isso, porque você tinha que, o pneumologista tinha que diagnosticar um paciente que tinha fibrose pulmonar idiopática. Idiopática, pessoal, idiopática que não tem causa definida. Não se sabe a causa, mas não é que não sabe que você procurou. Você procurou e não tem uma causa definida. É uma doença pulmonar só dos pulmões, que não tem outras
problemas reumatológicos associados, nada disso, e você não acha uma causa. Tá, aí você vai lá olhar a imagem, tem algumas alterações mais clássicas, específicas desse tipo, de alteração tomográfica, de fibrose pulmonar, e geralmente pessoas acima de 60 anos, geralmente sexo masculino, enfim. E tem muita tosse, e tem uma tosse crônica, e tem cada vez mais falta de ar. Imagina o tanto de vezes que foi no hospital, se o tecido do pulmão é todo cicatrizado, vai lá e olha um raio-x, se confunde direto com pneumonia, né? E precisa realmente de um especialista olhar, porque são imagens que não estão no dia a dia, de repente, nem do Adriano, tá entendendo? Então, precisa que realmente um especialista olhe isso. E veja que esse monte de ida ao pronto-socorro não foi de infecção, que a tosse crônica dele não é de exposição, tosse alérgica, que gosta de ficar falando, enfim. E aí, no começo, era muito complicado, doença intersticial idiopática é uma fibrose pulmonar. Na verdade, a fibrose pulmonar é uma doença intersticial, tá? E aí, idiopática entra essa questão, Sibeli. Idiopática que a gente não sabe. Idiopática é assim, a tradução idiopática é porque Deus quis. E aí, a gente começa a verificar que os pacientes que têm essa fibrose pulmonar idiopática, a outra fibrose pulmonar no geral, que é progressiva, que vai piorando a sua função pulmonar, que vai piorando o tecido dos pulmões, que vai piorando o funcionamento dos pulmões, age muito igual. Então, a medicação que funciona para um provavelmente vai funcionar para o outro. Sai estudo, bingo. Hoje em dia, temos medicação. Isso é uma coisa que é importante jogar para os quatro ventos, entendeu? Temos medicação para tratamento de fibrose pulmonar progressiva. Por que progressiva? Aquela que está piorando. É o que nos interessa. O paciente está piorando a sua respiração, está ficando cada vez mais cansado, está ficando cada vez com mais tosse. E aí, cada ida que ele vai para o hospital, ele às vezes recebe medicação, às vezes desnecessária, ou ele tem realmente exacerbação, descompensação. Adriano, 50% de chance dele morrer quando ele tem uma descompensação da fibrose pulmonar. Tá? Então, isso é muito sério, isso é muito mortal. Além de arrebentar com a qualidade de vida da pessoa, ela também diminui muito o prognóstico. Digo mais, ela mata mais rápido que vários cânceres. Ela só perde para o câncer de pulmão e de pâncreas. Todos os outros ela mata mais rápido. Então, por isso que é muito importante que você que tem algum familiar, algum paciente, algum familiar, algum parente que tenha tosse crônica, que geralmente acima dos 50, 60 anos, principalmente acima dos 60 anos, e que tenha cada vez mais falta de ar, pode ser fibrose pulmonar, pode ser DPOC, pode ser alguma doença respiratória crônica, e não é esse mundo de pneumonia. Então, procurar um especialista, procurar um pneumologista para fazer o exame mais importante, um exame mais específico. Raio-X muitas vezes não ajuda nesses casos. A gente precisa muitas vezes de uma tomografia. E repito agora com um sorriso no rosto, hoje temos tratamento. A gente precisa ver qual é a indicação, obviamente. Não é para todo mundo, mas se tem indicação, a gente consegue fazer o diagnóstico, poxa, vidas salvas. Perfeito. Cara, eu acho que isso que é o fundamental. Talvez eu tenha deixado guardado o final da live para falar um pouquinho disso, mas já está também quase estourando, já estamos estourando do horário, né? Quais são os legados positivos, talvez, da pandemia? Acho que o primeiro legado é que, de novo, o pessoal acordou para descobrir que vírus que passa pela boca, pela respiração, mata. Então, assim, eu acho que o medo talvez tenha que cair um pouquinho, porque a gente não está mais em 2020, a gente está em 2022, mas o fato das pessoas entenderem que eu ficar gripadinho, eu posso matar o meu avô, eu tossi eu falei no começo da live, tossi dentro de um metrô, eu posso passar para uma pessoa, passar para uma criança, fazer uma criança de 6 meses depois ir para uma UTI e tal. Então, só de ter essas consciências, essa conscientização, isso já é um legado positivo. Muito vai se investir em doenças respiratórias, muito vai se falar de doenças respiratórias, graças a Deus, não porque você é pneu, né? Mas porque realmente é uma coisa que se falava muito pouco. Pneumologista, gente, é que vocês não têm essa noção, mas é uma raça rara, porque poucas pessoas queriam pegar justamente aquilo que o Rodrigo falou no começo, essa área que todo mundo quer meter o dedo, que o otorrino vai lá e arranca um pedaço, que o infecto vai lá e pega o pedaço, entendeu? E que o clínico fala, não, o que sobrou aqui é meu. Então, são poucos especialistas no Brasil, porque realmente, tipo assim, sabe, ele era uma especialidade que estava relegada quando o médico amigo encaminha, ou o paciente tem essa consciência de que o pulmão é um órgão por si só, né, que ele não é um anexo da garganta. Então, acho que vai ter um aumento de vagas de residência, de procuras, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas acho que um legado da pandemia também, e acho que a gente vai ter que deixar isso como gancho para uma próxima live, a gente vai ter que ter uma próxima live, que é
eu tenho que cuidar bem do meu pulmão. Eu nunca sei quando o mundo vai trazer um vírus desgraçado que o alvo é ele. Então, por que eu tenho que cuidar da minha hipertensão e do meu diabetes? Porque eu nunca sei quando vai chegar a próxima pandemia. Eu tenho que estar bem na minha vida. Por que eu tenho que parar de fumar? Porque eu nunca sei quando vai chegar a próxima, quando vai sair o SARS-CoV-3, quando vai vir a aviária. Porque a aviária, ela é aquela coisa, ela é que nem o Ciro Gomes, né? Ameaça nunca deslancha, né? Eu vou pegar o mundo, mas não vai. Né? Sempre falo, vai pegar o mundo e nunca pega a aviária. Apesar que eu gosto do Ciro, viu? De verdade. Mas a questão é, talvez pode ser que uma hora deslancha. Pode ser que a MERS deslancha. Se você fuma, meu querido, se você tem enfisema e não está tratando, você está correndo risco de vida. Então, talvez acho que um legado positivo da pandemia é a gente começar a olhar para o pulmão com outros olhos e cuidar dele, porque a gente percebeu que a gente precisa dele para viver. Que coisa interessante. Nós, seres aeróbicos, precisamos do pulmão para viver e tá certo, não precisa ser dos dois, mas se chegar com um deles inteirinho aos 90 anos, tá bom já, né? Não estraga os dois, não. Então, eu queria que você guardasse, talvez, esses últimos minutos lá, pode dizer assim, o que você acha que são os legados positivos da pandemia para frente? E já fazendo gancho, próxima live, se você topar, a gente vai ter que falar sobre tabagismo, vai ter que falar sobre vape e tudo mais e tal, e tipo assim, como parar de fumar, e se você fuma, o que você tem que fazer? Acho que são os dois temas fundamentais para uma próxima live. Mas fala, né? Desculpa, tô falando demais. Compromisso marcado, a gente só precisa marcar a data, mas compromisso feito, sim. Vai ser um prazerzaço falar contigo mais uma vez sobre isso, sobre tabagismo, tudo que a gente conseguiu, né, no nosso país em redução de tabagismo, do que esse porcaria desse vape, desses cigarros eletrônicos estão pegando de novo nossos jovens, que é uma baita de uma armadilha, tá? Enquanto não sai essa live, pessoal, entra lá no meu, fazendo mais uma vez propaganda, hein? Entra lá no meu Instagram, DR Rodrigo Santiago, no meu canal do YouTube também, Rodrigo Santiago Opinião. Tem muita coisa que eu estou informando sobre os males, os perigos que são o cigarro eletrônico, principalmente para os nossos jovens, tá? E quem tiver dúvida é só perguntar também. Mas vamos voltar para a sua pergunta. Eu no começo eu era um pouquinho até mais cético, poliana, sabe? Eu esperava que a população fosse melhorar, e a gente vê que não melhorou como a gente gostaria, né? Enfim, a gente tem que educar. Então a nossa obrigação é estar aqui, a gente está aqui para educar a população. Você falou muito bem, a gente vai conviver com isso, não temos que ter mais o medo que a gente tinha antes. Como não tendo? Usando as armaduras que a gente tem possibilidade de se proteger, né? E sabendo os momentos que a gente pode pisar um pouquinho fora, que a gente pode tomar um pouquinho mais de cuidado, quem pode pisar fora e quem não pode, quem deve sempre tomar cuidado, quem não deve, né? Então, assim, medo é complicado, trava a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pensa direito, não raciocina. Então, tomar cuidado com as informações que a gente procura, em quem a gente vai se informar, né? Quem serão os novos gurus da saúde? Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Não faz sentido uma pessoa estar certa e todas as outras sociedades médicas, não só do Brasil, como do mundo, discordarem dessa pessoa. Principalmente se ela é bronzeada. Se essa única pessoa está bronzeada, né? Desconfie mais ainda dela. Eu tô meio vermelho aqui eu tô precisando de tomar um bronze, por sinal. Bronzeado artificial. Se o cara tá bronzeado artificial, eu tô precisando de tomar som. Então, assim, eu quero muito dessas orientações. Falaram aí. Eu quero muito dessas orientações, realmente. Tenha o seu médico de confiança, né? Procure o pronto-socorro numa urgência. É para isso que serve o hospital, é para isso que serve o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Tendo o seu médico de confiança de especialista. Eu não tô falando só do pneumo, tá, gente? A pessoa tá com dor para fazer xixi, a mulher tá com dor para fazer xixi, tá com corrimento urinário, é no seu ginecologista, né? A pessoa tem já enxaqueca e tá tendo toda hora dor de cabeça, vai no seu neuro, né? Agora, a pessoa tem realmente problemas respiratórios, já ouviu falar que já teve bronquite na infância? Asma não tem cura, tá, pessoal? Asma tem controle, tem como ter uma vida totalmente normal, desde que trate direitinho e acompanhe com seu pneumologista. Mas não existe isso de, eu tinha asma na infância. Não, então você tem, né? E aí é importante avaliar se realmente precisa usar medicação diariamente ou se individualmente cada paciente.
Então, ter o seu médico de confiança para avaliar isso tudo direitinho. A etiqueta, né? A etiqueta é importantíssima, o amor ao próximo. Vamos falar um pouquinho de Jesus Cristo, o amor ao próximo como a si mesmo, né? Então, poxa, você se protege sendo uma pessoa que, de grupo de risco, um paciente oncológico usando máscara, e se eu estou com sintoma, eu não sou grupo de risco, eu não sou paciente oncológico, mas eu estou com sintoma, eu uso máscara, eu protejo a outra pessoa. Eu entendo as pessoas que, porventura, tenham que trabalhar, não dá para ficar parado em casa, e o sintoma está leve, não tem como pagar para fazer um teste. Eu entendo, mas você tem que ter responsabilidade. Você vai trabalhar? Tá, você vai de máscara, máscara boa, que não está mais caro como antes as máscaras, né? E não vai tirar para ficar tomando cafezinho perto das pessoas, não vai ficar trabalhando de máscara, depois ir almoçar com os colegas de trabalho, que não adianta nada, né? Tem aquele tempo de isolamento que a gente vai vendo cada vez mais, que talvez não precisa aquele tempo todo, 14 dias lá no começo. A gente tem 10 dias com muita segurança, em alguns casos 7. Eu gosto de falar 10 dias de máscara, não necessariamente ficar 10 dias parado em casa, né? Então, vamos seguindo as orientações das sociedades médicas, vamos seguindo médicos responsáveis que querem realmente ajudar. E se informem, né? Informação é tudo. Uma coisa que eu costumo falar, para tentar terminar só um pouquinho a minha fala gigantesca, se eu estivesse num debate de política... A live é sua. A live 5 passos, que eu nem vou vender, que isso aqui é de graça. 5 passos para evitar quadros graves de infecção, seja de Covid, seja de gripe, seja de pneumonia. 5 passos. De grátis, hein? Na faixa, no Vasco. Cuide das suas doenças crônicas. Tá? Você tem, como o Adriano bem falou, você é hipertenso, você tem diabetes, você tem asma, ou já tive bronquite na infância, ou você foi fumante, fuma, tem DPOC, use direitinho suas medicações de controle, tenha o seu médico de acompanhamento regular. Porque você mantendo suas doenças controladas é como se você nem tivesse muitas vezes, tá? Alimente-se bem. Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, evita um dos grandes problemas, um dos grandes males da nossa geração, que é a obesidade. Tá? Obesidade é uma doença, sim, isso não é gordofobia. Obesidade é uma doença com CID, com Código Internacional de Doença, e que traz outras doenças. Tá? Isso é muito complicado. Tá? E você se alimentando bem, você vai trazer a maioria dos nutrientes que você precisa para ter uma vida saudável também. Né? 3, ó, o tanto de copo de água que eu bebi aqui. Ó. Hidrate-se, beba bastante água, você protege os seus rins, você consegue um balanço mais adequado, um equilíbrio do seu organismo. É muito importante. 4, durma bem. A gente vê que algumas pessoas podem, de repente, dormir 4 ou 5 horas e ficar muito bem, não é a maioria, mas a maioria precisa, sim, de 6, 7, 8 horas de sono. E o sono com qualidade. Eu tenho a apneia do sono, eu trato. Faz uma diferença do caramba. E muito ligado à obesidade também, não é só o obeso que tem apneia do sono, mas a maioria dos obesos tem. E é muito importante que a gente cuide da apneia do sono, porque ela aumenta a chance de taquiarritmia, aumenta a chance de hipertensão arterial descontrolada, aumenta a chance de infarto, derrame e diminui a imunidade, aumentando a chance de ter infecções. Então, dormir bem. E 5, cadê aqui? A câmera de lado assim é complicado, né? Saúde mental. Ser feliz, gente. Essa leveza que o Adriano traz, eu acho muito bacana. E é o que eu tento sempre trazer também. Felicidade é fundamental para a nossa imunidade ficar bacana. Então a gente tem que ser leve. Muitos estudos demonstram que uma pessoa depressiva tem mais chance de evoluir mais grave em um quadro infeccioso, uma pneumonia, por exemplo. Então, Bianca, faça tudo certo agora, tá? Saúde mental é importantíssimo, tá? Então, esses são os 5 passos, tá? Que eu queria falar muito para vocês. Sigam direitinho, tenham o seu médico de confiança, tomem as suas vacinas de tudo que precisar. Obrigado, Daiane. E uma frase que eu quero encerrar: cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Perfeito. Meu querido, não teria falado melhor, tanto que é por isso que eu chamei você, né? Se eu falasse melhor, eu não chamava você. Eu quero agradecer mais uma vez você ter pego aí um dia de folga seu lá em Marília, entendeu? Com a sua família, para estar aqui nessa live de hoje. Foi fantástica, foi acima de todas as minhas expectativas, apesar que eu já sabia que ela ia ser boa, porque é você que estava falando. Você fala que se me inspira em mim, mas, meu querido, você é um italiano que consegue falar de coisas simples, de coisas difíceis de uma forma simples e com um sorriso no rosto. Eu não conheço 2 italianos que façam isso. Então, meu querido, muito obrigado mais uma vez por essa live, por todo esse carinho, por você estar aqui. E mais uma vez, próxima live já está marcada e agora a gente só vai ter que decidir o lugar. É tipo, isso aqui é a revanche, né? Apollo Creed com o Rock Balboa. Qual que vai ser o lugar da próxima live? Quero levar essa live para um outdoor. Tá certo, meu querido? Obrigado.
Obrigado a você, querido. Olha, e para todo mundo que estava aqui mais uma vez na live, muito obrigado por vocês. A gente está até agora nessa quarta-feira fria do cacete. Quem não jantou, vai jantar. Obrigado pelo carinho de vocês, por essa paciência de todo mundo, por ser essas pessoas maravilhosas. Siga os 5 conselhos. E se quiser parar de fumar, liga para esse menino. Entra agora nas redes sociais dele, que ele vai te mostrar como. Vai pegar na sua mãozinha e vai bater nela que está com o cigarro na mão. Tá certo, gente? Abraço para todos vocês.